Boa noite, companheiros! Estamos aqui em mais um podcast de pintor para pintor. É com muita alegria, muita satisfação que nós, depois deste mês, nós estivemos um pouco ausente, nós retornamos para o nosso podcast de pintor para pintor. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe os teus negócios, a tua vida, que Deus te prospere a cada dia mais nesta caminhada. É um podcast feito para você, pintor, para você, pintora, para você, casal na pintura, para você, decorador, para você do mundo da tinta aqui em Portugal. Você merece, o pintor merece, a pintora merece, não é? Nesse setor que é um dos setores mais privilegiado da construção civil. Por quê que é o setor mais privilegiado? Não desprezando os outros, que todos têm o seu valor, mas o pintor, a pintora, o decorador, a decoradora, aquele que chega lá, a decoradora que chega no final da obra, passou-se todo mundo, passou o gesseiro, o pladur, passou o cara que mexe com o piso flutuante, passou o eletricista, passou toda a gente. Aí chega quem? Chega o pintor no final. Então ele é o X da questão da obra. O pintor, a pintora é o X da questão da obra. Então eu faço sempre questão de enfatizar isso e de deixar isso bem claro. Ainda mais, né, como pintor que fui por mais de 25 anos, sofrendo, vivendo e passando tudo aquilo que você ainda passa hoje, e eu estando hoje do outro lado, e tendo esse privilégio, essa condição de poder fazer algo a mais do que apenas venda, que é importante no segmento. Sem venda nada se sustenta, não é? Mas nós sabemos, e já provamos, e já vimos, e já vivenciamos empresas, setores que fizeram algo a mais para esse setor, né? Esquecendo um pouco a venda, né? Porque é muito fácil ajudar quando compra, é muito fácil ajudar quem é o parceiro, é muito fácil estender a mão por aquele que já é um cliente, é muito fácil agradar aquele que já está ali, mas eu quero ver você abrir a estrutura da sua empresa, da sua indústria ou da sua loja, para você fazer algo diferenciado para o pintor e a pintora profissional nesse setor. Não é? Porque tudo evolui, tudo tem evoluído, as coisas têm evoluído e o setor da tinta também evoluiu em muitos países ao nosso redor. Muitos países. Basta olhar, você não está acreditando aí? Dá um Google agora aí e escreve alguma coisa em que diz respeito à evolução da pintura, que você vai ver o que ainda aqui em Portugal está faltando, o que ainda aqui em Portugal não está sendo feito, o que ainda aqui em Portugal não está sendo realizado, o que ainda as empresas aqui em Portugal não abriram seus olhos para fazer algo diferenciado em que diz respeito à evolução do pintor profissional. Eu sou privilegiado. Por quê? Porque eu estou dentro de uma rede de lojas de tinta, que quando eu sentei com o Bruno, o proprietário, e apresentei para ele esse projeto de marketing de relacionamento, voltado a apoiar, a assistir, a ajudar, a valorizar, a reconhecer e levar ao pintor profissional tudo aquilo que vem fazer com que ele venha crescer, evoluir, melhorar. Eu falei, graças a Deus, existe alguém ainda que entende a verdadeira necessidade do pintor e da pintora, a não ser um desconto, a não ser um produto de excelência, que isso é uma responsabilidade da indústria, da loja, é uma responsabilidade ter produtos de alto nível e de alto padrão, mas há algo que pode ser feito e pode ser realizado, que não estava sendo feito, que nós estamos aqui fazendo, a começar por esse podcast, né? Dando voz para o pintor, dando voz para a pintora, dando voz para você, aplicador de microcimento, dando voz para você da indústria. Quero trazer a indústria aqui, né? O meu chefe já esteve aqui, quero trazer também aqui o proprietário da Microcred, que é o nosso parceiro, vai estar aqui também. Então é isso, e eu estou muito feliz, muito alegre de poder ter essa condição, de poder fazer algo para você pintor, para você pintora, em que diz respeito à evolução, ao crescimento, ao profissionalismo, né?
eu fico assim, às vezes, quando eu falo assim, essa verbalização, é a mesma coisa, né? Desde 2018, eu falo a mesma coisa quando eu comecei isso, 2018, eu fui braço do Movimento Brasil por um pintor melhor, eu já tinha algo para fazer pro pintor, quando eu vi o movimento, eu falei, o que é isso? Esse povo pode fazer algo aí, eu sou apenas uma voz aqui, tem uma organização aí que tá tentando ajudar o pintor, pera um pouquinho, deixa eu fazer parte desse negócio. Então assim, e foi se evoluindo, foi crescendo, ninguém acreditou, ninguém deu crédito no início, foi indo, e hoje é do que é. É a mesma coisa aqui, você pode não estar dando crédito, você pode não estar acreditando, mas fique tranquilo, fique sentado na arquibancada aí, que você vai ver, não é, a consequência do trabalho. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, né, que o vosso trabalho não é vão. O vosso trabalho não é vão. Então quer dizer, quem trabalha, quem planta, colhe. Nós estamos aqui plantando e a colheita vai vir sem sombra de dúvida. Então esse aqui é um ambiente onde eu sinto muita vontade. Eu estava com saudade. Né, Carla Scofield, a minha esposa, fenômeno, disse que eu não posso falar que você é minha esposa, eu fiquei sabendo aí. Por que não? Não sei, ele falou assim, ó, quando você for em algum lugar, não fala que é a tua esposa, não. Eu falei, por quê? O que tem? Não, é porque senão, não, é minha esposa, Carla Scofield, eu velhinho desse jeito, uma menina nova desse jeito, tem que falar toda hora que é minha esposa. Fala comigo, companheira. Agora já tá. Já tá. Já tá igual. Não, mas quando eu conheci você lá, era linda mesmo, hein? Era. Magrinho, igual um alfinete. Eu falei, nossa, o que é isso aí, um grilo? Não vai contar a história de novo. Não, tudo bem, deixa quieto, tá bom. Então vai, estamos aqui. Tudo bem, Carla Scofield? Tudo ótimo, mas realmente eu acompanhei boa trajetória dessa parte. Tem isso. A nossa convidada está aqui, fica aí, estado de nervo, não mostra, já mostrou, não mostra ela não, técnica. Espera ela aqui, que aqui, nesse momento que eu falo aqui, é para quebrar o gelo do entrevistado, para você já ir se ambientando, né? Alguém um dia falou para mim assim, ó, a tua abertura é muito longa, mas... Desculpa, às vezes é longa, às vezes não é longa, é de acordo com o convidado. Quando o convidado chega aqui tremendo, eu falo uns 20 minutos, aí ele deixa de tremer. Quando chega sem tremer, eu falo 10. Já fica em casa, né? Já sente a vontade, né? já, aí já tá pronto. Deixa eu falar um negócio pra você. A trajetória. Você acompanhou todo esse sistema, né? Desde quando você trabalhou comigo na pintura, né? Você lembra? E amanhã eu vou falar um pouco sobre isso lá. Vai falar na palestra amanhã? Vou falar dessa trajetória aí, porque eu amanhã, acompanhei... Tudo bem, tá tudo certo. Vai, segue o jogo. Já acompanhei essa trajetória aí, não foi fácil, não. Eu particularmente, vi um pintor de outra forma, mesmo estando casada com ele. Ele que teve um posicionamento, esse posicionamento me fez acordar. Acompanhei obra, fui em obra, falei, o quê? Vai até hoje, né? Até hoje. Faz eu falei, o quê? Tudo isso para um pintor? Para não ser valorizado? E ele com a mentalidade lá no alto, tem que ser valorizado. Eu falei assim, mas é isso tudo mesmo? Aí eu fui vendo tudo e falando, gente, realmente, que processo que tem que passar, né? Que processo. E tem que reconhecer. Os pintores têm que o quê? Tem que reconhecer o real valor deles. Tem que acordar, a mentalidade tem que acordar. Isso é pra palestra? Isso é pra palestra já? Você tá já fazendo já tá fazendo um treinamento? Porque eu sou assim de vez em quando. Eu tô falando com o pessoal, já tô dando treinamento ali. É coisa que eu na verdade, eu queria falar tudo aqui, né? Não, se quiser fazer um treinamento aqui, pra falar, não tem problema. Mas é isso aí, tamo junto, vamos pra cima, Carla Scofield. Mas Deus está conosco, né? Tem nos ajudado até aqui. Eu quero fazer aqui um agradecimento às nossas apoiadoras, às nossas patrocinadoras, às empresas que estão nos ajudando a realizar o podcast. Eu não sei se eu vou esquecer, porque eu não tenho aqui anotado, mas eu tenho quase certeza que eu não vou esquecer, porque é duas linhas, né? Umas são apoiadoras, outras são patrocinadoras que nos ajudam a manter a estrutura. Quero agradecer aqui as minhas patrocinadoras, as minhas apoiadoras, que é a Microcret. Muito obrigado, Microcret, pelo apoio ao podcast de Pintor para Pintor. Quero agradecer também aqui a Castel Tintas. Obrigado, Castel Tintas, pelo apoio ao podcast de Pintor para Pintor. Quero agradecer também a Daslu. Eu falei certo? Daslu? É Daslu. É né? Danju. Danju. Errei. Epa! Rebobinando. Danju Publicidades. Muito obrigado, Danju, a mais nova parceira. Dica-se de passagem, a Danju Publicidades é a mais nova nossa parceira. Então você que quer fazer o seu uniforme, você que quer aí fazer uma camiseta personalizada, um boné personalizado, companheiro, é com a Danju Publicidades. Fenomenal. Olha só, olha aí. Olha que fenomenal. Você acha o quê? É alto nível, companheiro. E amanhã você vai ver as outras que nós vamos estar brevemente sorteando. Nós vamos sortear aqui
camisetas do podcast, nós vamos sortear bonés. Hoje nós vamos sortear um boné, não é? Nós vamos sortear um boné. Ô, glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia! Ô, glória! Vou começar a pregar aqui, meu Deus do céu. Tô no exercício mental aqui. Me ajuda, companheiro! O bom é que tem vai anunciando brinde. Boné, né? Mas nós vamos fazer sorteios de bonés. E amanhã também vai ter sorteio. Amanhã no evento vai ter sorteio. Tamo junto, vamos pra cima. Mas é isso. A Danju Publicidade. Quero agradecer também a agência Quadrelli, que é a agência que faz as nossas artes. Quadrelli Fenomenal. Presença Digital, que é uma empresa de tráfego pago. Nós vamos sortear também algumas consultoria de tráfego pago. Quero agradecer também a Cia Color Tintas. Obrigado, Cia Color Tintas, pelo apoio ao podcast De Pintor para Pintor. Tá esquecendo. Também eu quero agradecer a Nauber Equipamentos. A Nauber Equipamentos, que brevemente vai estar aqui em Portugal. Brevemente, Nauber aqui em Portugal, já está homologado, está tudo certo. E brevemente, a Nauber vai estar aqui em Portugal, juntamente conosco. Eu acho que eu falei todas. Auge. Romeu, companheiro, Romeu, eu preciso fazer aqui algo específico, porque o Romeu, ele é agora em Portugal representante oficial da Algiceira. Então a Algiceira, qualquer empresa, qualquer pintor, quem quiser Algiceira em Portugal é somente por intermédio do Romeu. Ele mora ali em Porto, acho que ele mora ali na região de Porto, e ele é representante oficial da Algiceira, que apoia também aqui o nosso podcast De Pintor para Pintor. Então eu vou deixar aqui marcado o Romeu da Algiceira, você que quer Algiceira, e brevemente também dentro da Castel Tintas teremos Algiceira para você pintor, para você pintora profissional. Esqueci de alguém, Carla? Microcrete? Microcrete, já falei, companheira, logo no início. T-Fábrica. T-Fábrica, fala comigo, companheiro! T-Fábrica, quem quer T-Fábrica? T-Fábrica é esse estúdio aqui, esse estúdio fenomenal, esse estúdio de alto nível, esse estúdio de alto padrão. Então você que quer fazer o seu podcast, você quer vir aqui, pintor e pintora, você que é do micro cimento, vem aqui trocar uma ideia, você com o seu colaborador, ou você até com a sua parceira, vem aqui falar algo, você fica aqui falando e faz cortes, você faz conteúdos falando da sua empresa, do seu negócio, fica um vídeo bacana, um vídeo bonito, né? Você dá um ar diferenciado para sua empresa, porque tem pessoas que não têm um podcast, mas ele usa o ambiente para gravar conteúdo, para gravar vídeo, para fazer uma publicidade, para fazer uma chamada, e aqui é um ambiente específico para isso, para você pintor, para você pintora, você que tem uma loja de tinta, você aí que tem uma indústria, faz o podcast. Como que pode em Portugal? Ainda não tem, né? É só esse podcast voltado para o pintor, mas brevemente vai ter, porque os grandes vão querer ficar atrás do pequeno, né? O pequeno aqui, fazendo um podcast, dando voz pro pintor profissional. Alguém tem que começar também, né? Alguém tem que começar. Nós estamos aqui só começando e quanto mais fizer, melhor é. Quanto mais fizer, mais pintores beneficiados. Quanto mais lojas acordarem, melhores os pintores vão ser beneficiados. E eu nunca prego que o pintor tem que pegar título numa loja só. Não tem como. O pintor, às vezes, quer um produto que não tem na empresa que eu trabalho, ele tem que ir para outra. Como que eu vou pregar com o pintor? Não, você vai vir, é obrigado a vir na minha loja. Não, o pintor tem que ser livre. O pintor, ele é parceiro da loja que é adequada para ele, que em cada segmento, daquilo que ele precisa usar, não é? Então, assim, eu falo como pintor que eu fui por mais de 25 anos. Alguém que não é pintor pode não entender esse negócio. Mas o pintor, às vezes, eu como pintor, eu lembro de mim. Já vai, viu, Priscila? Fica tranquila. Você eu falou como o nome pintor... da convidada? Já falei. Mas todo mundo sabendo. Aí, eu como pintor que fui, às vezes eu chegava numa loja, ô, cadê você? Você tem que pegar aqui com a gente, pega só com a gente, vai fazer isso, aquilo. E vai nas costas e falei, coitado. Eu vou, né? Sou obrigado a vir só na sua loja? Porque o pintor, ele vai aqui, ele vai lá. Quanto mais lojas, relacionamento ele tiver, mais oportunidades de serviço ele tem, né? E aí, aqui ele sabe... Só tem um porém, né? Um grande porém. Pode falar. A loja que apoia verdadeiramente o pintor. Então, né? mas é esse que é o detalhe. Por isso o que grande detalhe. É isso, porque ele aqui, ali, ele vai ser, olha aqui, por que eu vou nessas outras, sendo que aqui... Não é justo com ele mesmo. Não é justo com ele mesmo. Então, assim, é isso, vamos pra cima. A Bela. Verdade, Reinaldo, meu companheiro.
Beco dos Reinaldo, Aflitos. que foi um dos nossos primeiros convidados aqui, o Reinaldo da Bela Cor Pinturas, que também nos auxilia, que também nos apoia, que também nos ajuda a fazer esse podcast de pintor para pintor. Muito obrigado, Reinaldo. Quem que é o Reinaldo? O Reinaldo é uma empresa de pintura de rapel conceitizado há mais de 15 anos aqui em Portugal. Já tem ali as suas carrinhas adesivadas, já tem as suas equipes, já tem, tá até com um negócio agora aí, né, Reinaldo? Não sei se eu posso falar aqui. Sabe o que eu posso falar aqui? Não sei se eu posso falar. Pode falar, cara? Nem eu sei. Você quer comprar um automóvel de alto padrão? É, alto padrão. Eu vi um post ali de uma BMW. Reinaldo também vende automóvel de alto nível, de alto padrão. Ô, Reinaldo, vende pra mim que eu tô precisando. Hein? Tô aqui pronto, companheiro. É isso aí, o Reinaldo da Bela Cor Pinturas também tem. Já ali, sabe, Reinaldo, que se alguém procurar carro aí, já sabe quem anunciou. Já tem também ali automóveis para atender vocês aí que precisam de automóvel de alto nível, filho. Ali ainda, daqui, quem sabe, uns anos eu chego ali, né? Por enquanto eu tô lá naqueles carrinhos de 1.000, naqueles carrinhos de 1.500, tem, né? Aqui tem. Tem carrinho de 1.000, 1.500, eu tô só olhando nessa faixa aí. E parcelado em 10 vezes ainda. Eu descobri um aí que parcela em 10 vezes o companheiro. Agora é o seu que vai tocar aqui agora, ó. Quem é esse aí? Parcela em 10 vezes o companheiro e ainda... O mais engraçado é o quê? No fio do bigode. No fio do bigode. Cheguei lá e falei, como é que é isso aí? Você tem uma entrada? Falei assim, ó, eu tenho aqui. Então você me dá a entrada e depois eu parcelo pra você em 10 vezes, 20 vezes aqui, no fio do bigode. Como que é? Mas você passa meu nome? Passa meu nome, mas você não, eu faço um documento, você não me pagar, eu vou lá e tomo o carro, não é? É um sistema que ele fez lá, tem bala na agulha pra poder fazer, e é um companheiro também que eu indiquei vários pintores pra ir lá falar com ele lá, não é? E até eu fui lá, você foi comigo lá, né? Eu fui. Ei, tinha um carrinho bonito lá, né, cara? Meu Deus, se tivesse uma entradinha de 1.000, mas ia pegar um carro fenômeno, voltava né? com ele, né? Já voltava com ele no fio do bigode, hein? Existe fio do bigode em Portugal. Existe fio do bigode em Portugal. Então é isso. Já conversamos bastante. Mas já temos aqui. A Quadrelli, você falou? A agência Quadrelli? Falei. Então tá top. Então Fechou. vai. E vamos seguindo aí. Agora é o momento. O que foi que você tá olhando tanto pra ali, cara? Tô vendo O que você tá falou acontecendo com esse tudo. monitor aqui? Tô vendo que você falou tudo ali. Fala tô comigo, conferindo, companheiro, que você tá olhando muito pra esse uma negócio patrocinadora aqui. pra trás, Então porque vai. entra outra, várias. Então Mas a gente é isso, patrocinadoras, apoiadoras. Qualquer dia a gente vai explicar o que é patrocinadoras, o que é apoiadoras dentro de alguma coisa que vocês possam entender. Mas com muita satisfação, com muita honra, com muita alegria, eu conheci a Priscila em 2022. Eu tive o prazer de ir na obra da Priscila. Fui na obra da Priscila fazer uma visita. Você estava chegando naquele tempo ou não? Sim. Estava chegando naquele tempo. Falei, é pintora. Falei, que fenômeno. Então, e quando eu falo pintora e pintora, eu lembro sempre de você. Toda vez. Pintora e pintora, eu lembro da Priscila. Lá no Brasil já é uma coisa quase que tá já mais disseminado, maior, né? Mas aqui ainda tem essa cultura aí, tá meio escondidas aí, nós estamos descobrindo agora. A Priscila e a minha esposa tá no grupo do WhatsApp aí, juntando, nós vamos fazer um evento só para vocês, fazer um evento só para as meninas, futuramente você pode fazer, vocês reunirem aí, merecem, entendeu? Porque enquanto muitos aí ficam ele ficou assustado de tantos meninos que estavam naquele grupo. Que da onde saiu? 17, porque eu não vejo as mensagens, não vejo nada. Era que tá lá. Da onde saiu essas Quando tem mulheres? 17? O que tá acontecendo? Fala comigo, companheiro. Você é pintora profissional? Ei, você é pintora profissional? Nós temos um grupo aqui em Portugal, que a Priscila, minha esposa, estão ali da administração, para auxiliar você, para ajudar você, para orientar você. Às vezes tá passando por alguma dificuldade, alguma aprovação, algo de momento ali. É um grupo onde a intenção é se ajudar, de ajuda mútua. Então você tem aqui um grupo. Quer entrar, você é pintora, está em Portugal. Pintora, você que é do segmento da construção, não precisa ser só pintora, né? Vocês abriram aí um precedente aí para outras pessoas virem. Eu achei muito bacana. Então você clica aqui que nós vamos direcionar você para minha esposa ou a Priscila para vocês entrar nesse grupo. Como é que é o nome do grupo? Mulheres na obra. Mulheres na obra, fenômeno. É isso. Priscila, seja bem-vinda ao podcast de Pintor para Pintor. Primeiro eu quero dar boa noite, né? Agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar aqui, né, dando a voz para as mulheres, aí não só pintoras, né? Mas é como a gente fala no grupo, no geral, né? A gente
A gente tá ali com um grupo já bacana, né? Foi bom você ter falado. Sabia. Lembra, eu ainda tava lá na Suíça. Lembra, Priscila, o que você acha? Fazer um grupo? Né? Lembro. E assim, eu tava com receio porque eu achei que não ia ter, mas aí, surpreendentemente, tem muitas mulheres já, né? Lá no grupo. A gente já tá com, acho que 17, se eu não me engano. 17, tá. Eu adicionei uma ontem. Top. E tem algumas casais, algumas trabalham só, né? Mas, enfim, a gente tá aí caminhando para que esse grupo cresça, assim como o seu. Vai crescer, cresce, não tem como. Às vezes elas estão todas escondidas aí. E de imediato, foi surpreendente a quantidade. E assim, um grupo que acabou de formar, 17? Sim. Nossa, cara, mas tá bonita hoje. O que você fez? A luz do estúdio. Acho que é isso aí. Eu vou ter que pôr essas luzes lá em casa, porque em casa vai estar escuro, hein? Fala comigo, companheira! E aí, Priscila? Aqui é assim, Priscila. Eu corto essa parte, vai. Eu corto essa parte. Então, e é isso, Priscila. Eu faço só uma pergunta. Eu não sei se eu posso fazer. Você quer fazer alguma consideração? Não, pode ficar à vontade. Eu tô aqui para responder. Eu só tenho só uma pergunta. Aí as outras nós vamos vendo aqui. Uma pergunta que eu faço questão de sempre fazer ela. Já até te falei antes, né? Alguém falou pra mim, eu achei até interessante, e eu vou fazer isso. Um cronograma. Viu, técnica? Falaram pra mim assim, fazer um cronograma. Eu achei interessante, eu não faço. Mas eu acho que seria interessante eu ter um cronograma e seguir esse negócio. Eu acho que vai ficar uma coisa mais profissional, não sei. Ou eu vou na minha essência mesmo, desse jeitão lenda de ser. Eu não sei até onde vai isso aí. Mas eu acho que eu tenho que profissionalizar mais esse negócio. E pra profissionalizar é só seguir o roteiro, senão não tem jeito. Senão, né? É por isso que eu não era pregador. Eu nunca fui pregador na igreja. Desculpa, Priscila. Porque eu era o cara da salada de fruta. Né? O pregador, ele vem ali na... A hora que você pensa que ele tá pegando, ele fala, eu tô na introdução ainda. Eu falo, nossa, eu tô pensando que é mensagem, tá na introdução ainda. Aí ele vai, tópico 1, tópico 2. Agora, culto de ensino eu já dava bem. Porque eu seguia um padrão, eu lia lá e tal. Então seria bom. Mas como eu não fiz aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu sempre faço. Pra todos os convidados. Não é isso? Você quer fazer essa pergunta hoje? Todos os convidados, então ele não deixa ninguém fazer ela. Você vai fazer hoje a pergunta, então. Pra Priscila. Do meu jeito feminino do seu de jeito. ser. Então vai. Feminino de ser. Então vai, tudo bem. Priscila, como você começou na pintura? Se fosse falar, falaria de outro jeito, mas é a cara de ser. Eu gosto do entusiasmo que ele também coloca. É legal, porque dá uma sacudida no convidado. Eu falo assim, Priscila, companheira, como você começou na pintura? Assim, a minha história, ela é um pouco diferente, talvez, de boa parte aí das meninas que estão, né, no grupo e das que eu conheço, das poucas que eu conheço, aqui em Portugal. Mas, por incrível que pareça, as pessoas acham que eu comecei aqui, mas não, eu comecei há anos atrás, aí mas meados de 2012, já quase no final de 2012. Comecei como ajudante, como todo mundo, né, com um amigo. Eu tinha um emprego até razoavelmente tranquilo. Você era o que antes? Eu trabalhava no escritório, eu trabalhava em prefeitura, aquele trabalho de prefeitura. Office boy, esse tipo de Não, de interno mesmo, sentadinha, no ar-condicionado. Só que eu sempre fui muito assim, eu acho que dá pra perceber, né? Sim. Eu sou bem agitada, né? Parece com alguém, né? Sim, parece com alguém, fenômeno. E nessa pegada que eu percebi que eu tinha da agitação, da forma com que eu lidava no trabalho, eu percebi que ali não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz. Então, foi quando eu comecei, na época, né, aconteceu que criou um programa no governo, onde tinha muito trabalho, muitas casas estavam sendo feitas, na época, na cidade que eu morava, né, e acabou que tinha oportunidade. E eu falei com um amigo meu me levou, falou, se você quiser, eu lhe ensino. Não tem mulher na obra, só vai ter homem. Eu disse, não tem problema, disso eu já sei. E meti as caras, comecei como ajudante. Você não sabia nada? Nada. Zero, completamente zero. Assim, eu venho de uma família em que meu avô era pedreiro, né? Meu avô era pedreiro, trolha, né? Como se diz aqui, trolha. E eu tenho uma boa referência dele como um profissional, pelo profissional que ele foi. Infelizmente, ele não está mais aqui, mas foi um bom profissional. Eu tenho lembranças muito forte na minha memória de trabalhos que eu fiz com ele. Eu era servente dele, vamos dizer assim. Que para mim, naquela altura, eu era uma criança, era uma brincadeira, né? Sim. Mas isso foi fazendo com que eu acho que me conquistou, vamos dizer assim. E eu comecei quando eu comecei a trabalhar na pintura, eu lembrava muito disso. Então, foi aquilo ali que fez eu realmente, não, é isso que eu quero, é disso que eu gosto.
Foi assim que eu cresci vendo, né, as pessoas trabalho na minha casa, minha avó sempre tinha alguma coisa que estava fazendo em obra. Então, assim, isso me fazia... Eu gostava de estar no meio, E sabe? depois de quanto tempo, assim, que você falou, vou ser pintora mesmo, eu vou ficar nesse negócio? No primeiro dia que eu fui, eu já sabia que eu queria ser pintora. Porque, assim, eu fui como ajudante, mas eu não queria ganhar só aquilo. Sim. É um fato, né? A gente quer Sim, sempre sim. mais, né? Você olhou assim e tal, Assim, é legal. o cara roletando parede, É você falou, legal. eu tô aqui só lixando, eu quero fazer aquilo lá também, você já ficou de antena. E olha que na minha época, né? Assim, na nossa época, né? Assim, Sim, sim, eu não lógico. tenho 25 Sim, anos, sim. mas eu tenho aí mais Sim. uns 14, 13 anos por aí. Na minha época, assim, tudo era muito manual. Não tinha equipamento nenhum. Então, assim, eu Zero. aprendi mesmo... Era lixar pra ficar com os dedos. Colocava fita crepe nos Ferido. dedos assim, pelo amor de Deus, me ajuda, companheira. Nossa, faz. Foi bem difícil, mas assim, eu já cheguei, no meu primeiro dia, eu disse pro meu amigo, olha, eu vou querer ser pintora. Ah, então tá bom, mas vai sofrer. E realmente eu sofri. Porque assim, ajudante, eles botam tudo de ruim, né? Assim, não é ruim, acho que eu vou colocar melhor. O trabalho que o profissional já não quer mais fazer, porque já se profissionalizou, então ele coloca o ajudante para que o ajudante vá lhe antecipando aquela coisa mais demorada, que é um Sim. lixamento. Então, assim, são coisas, né? A limpeza. A limpeza é uma coisa que eu fazia muito. Lá se usava muita textura. A textura O do rolo do rolo, cabelo de anjo. Na época, mas já era no rolo cabelo de anjo? Já. Ou era... Nunca usei outro rolo. Lá no Brasil. Não, mas você quando você começou a fazer textura... Ah, não, tudo bem, eu tô pensando que é massa rolada, desculpa. Não, Eu é o confundi. próprio rolo. Eu tô indo já no né? massa rolada, tudo bem, ou é o rolo de textura. O amarelo ou vermelho? Ou de espuma? Vermelho. O vermelho é fenômeno. Eu vermelho. Se eu não posso falar a marca aqui, né? Mas Pode falar, pode ficar tranquila. eu acho que a marca, se eu não me engano, era Atlas. Sim. Eu não tenho certeza, mas Sim. era o vermelho e assim... eu não rolava, porque eu estava aprendendo. Mas aí eu fazia todos os recortes, que é aquela improvisação da época, né? Cortava Sim. o rolo já velho, cortava ali os pedaços e usava para fazer o mesmo efeito do rolo. Enfim, eu fiz muito, muito isso. E até conseguir... Eu ficava prestando atenção, né? Óbvio, do jeito que eles trabalhavam, a forma com que eles mexiam, porque não tinha misturador, era no braço... Né? Você enfiava a mão assim e fazia assim depois? Hã? Nossa, faz! Meu Também. Deus do céu. Olha, eu vou dizer, não foi fácil, não foi fácil. Eu acho que se hoje em dia, né, com todo o equipamento que tem, você se tornar um profissional é muito mais fácil. muito mais fácil. Eu falava no Brasil que, assim, aqui também, aqui eu tô aprendendo muitas coisas aqui ainda, mas assim, o pintor que tá começando hoje, ele tá na melhor época da pintura da atualidade. Verdade. Porque há uns anos atrás não tinha nada. Há 10, pode falar uns 15. Quando eu comecei, vou falar quando eu comecei, pelo amor de Deus. Que lixadeira, mas nunca imaginava que ia ter uma lixadeira na vida. Eu falava que lixar parede, isso aqui vai ser a vida toda, o cara tem que lixar assim. Eu lembro, mas será que não vai ter uma máquina para lixar? Eu falava, que jeito vai lixar nisso? Hoje, nós temos máquina, você sabe, né? Então, se não sabe, então eu vou falar. Hoje tem máquina que aplica a massa na Arlés e já vem com as emperadeiras de 60 ao mesmo tempo. Robô. Eu postei outro dia. Já vem com o leque da Arlés e já vem atrás a despadeira de 60, o robô, a máquina, já vem alisando, os dois juntos. Nossa. Ontem eu vi um cara postando um robô roletando o teto. Robô roletando o teto. Então, assim, você tá falando essas coisas, as coisas evoluem, né? As coisas evoluem, assim. Eu não lembro, assim, exatamente quanto tempo como ajudante, mas, assim, não foi um ano. Não foi. E aí eu tive uma oportunidade, né, de dar um passo a mais e, assim, eu meto as caras. Eu não quero saber. Se der ruim, eu vou aprender com erro e vou corrigir E foi o que aconteceu. Apareceu a oportunidade. Eu saí desse grupo que eu trabalhava, que eram esses amigos, e da época, um dos empeleitantes falou, olha, se tem uma casa ali, se você quiser eu lhe dou para você fazer. Porque ele via minha dedicação, ele via meu esforço em relação a horários, assim, eu sempre fui muito pontual. Trabalhou sempre com o mesmo. Um ano você ficou com o mesmo, de ajudante. Sim. Quanto você ganhava nessa época? Eu lembro perfeitamente. R$30. R$30 por dia? R$30. Então você ganhava muito, porque quando eu comecei, eu ganhava 15. Não, mas tu tem 25, então assim... Tá 15. vendo? Aí sabe o que aconteceu comigo? O cara falou assim, eu ganhava R$15 por dia. E eu ajudava o cara pintando prédio, né? Aí o cara falou assim, poxa, eu vou ter que contratar alguém pra descer aqui na corda. Eu falava, caramba. E assim, aí ele falou assim, mas eu vou... É 30 euros, R$30. Quê? R$30? Eu ganhava 15, o dobro? Eu falei, como é que é isso aí? Na época eu era meio doidão ainda, né?
Aí eu peguei, sentei na cadeirinha e tal, pra ganhar 30, peguei, fui, aí comecei descendo a corda, não parei mais. Então você ganhava R$30 por dia. R$30 e eu passei esse tempo Recebia todo. toda semana ou cada 15 Não, dias? assim, no começo era por semana, aí você sabe como é que é obra, né? Começa de um jeito, no meio pro fim, você já tem que sair antes de acabar, porque, assim, eu tô falando disso há alguns anos atrás, Sim. eu, pelo não, amor não de mudou Deus. nada, não mudou nada. Às vezes, assim, eu tô falando também de tudo que aconteceu no Brasil, Sim. né? O início foi no Brasil, não foi aqui em Portugal. Então, assim, lá eu ganhava 30, eu via que tinha pintor que ganhava, da minha equipe, né? Ganhava 50, ganhava 60, o dobro. Assim, não, peraí. Eu trabalho tanto quanto eles, até mais. Você já tava roletando já ou não? De vez em quando eles me davam as coisas mais difíceis. Na época, as casas, elas tinham umas colunas arredondadas. Sim. Aquilo era horrível de fazer. A massa? Não, tinha que texturar, né? Fazer a textura. Aí eu tinha que fazer a textura, Sim. depois tentar deixar... né? Enfim, Nossa, era bem complexo. É terrível. Tudo que era ruim, eles botavam pra mim fazer. Tinha que fazer lá em cima, no telhado, uma testinha, que a gente chama lá, uma testinha. Só um parapeito mais Qual que é o nome da cidade? Eu sou de Pacatuba. Não, mas essa é a cidade que você começou a trabalhar? Eu comecei... pintura? Não, assim, na verdade, porque existe uma... Isso é até polêmico. Maracanaú e Pacatuba, elas são bem vizinhas. Eu cresci, morei a vida toda em Pacatuba. Mas tudo na minha vida foi em Maracanaú, que é trabalho, votar, estudar, tudo. Então, nessa parte do trabalho já era Maracanaú. Que é um pouco mais longe, a cidade Não, um pouco maior. É vizinha um pouco maior. Um pouco maior. É um pouco maior, que é a região metropolitana de Fortaleza, né? E lá que você trabalhou, lá que você começou? Lá na que eu pintura. comecei. Ok. Lá que eu comecei e trabalhei por muito tempo em Maracanaú. Muito tempo. Porque na época tinha muitos bairros que hoje já são bairros grandes. Sim, sim. Eu costumo dizer que tem aquele bairro ali, eu pintei todas as casas. Porque assim, teve bairros que eram 3, 4 ruas só de casas novas que a gente estava pintando. Assim, eu não fiz a parte da construção, mas na pintura e emmassamento também. Fazia muito emmassamento. Lixar, meu Deus. Massamento só na desempenadeira, na época ainda. Na época não existia... Massa rolada. Não existia massa rolada. Cara, como eu sofri só na desemperadeira, Jesus. E pra lixar? Nossa, meu Deus do céu. Quando começou a aparecer, não sei se você lembra, mas quando começou a aparecer a massa rolada, né, de se usar o rolo de textura para encher e uma desempenadeira grande, que na época a desempenadeira eu acho que era 30. Sim, a famosa galo. Isso, não tinha. Hoje tem todos os tamanhos, mas não tinha. Não tinha opção, não tinha. Isso, aí. Era terrível. Nossa, era terrível. O trabalho. Baixar uma desempenadeira boa era uma loucura. Eu trabalhei com a desempenadeira mais de 15 anos. Ela ficou comigo. Eu queria tanto ficar com ela, ela tinha até o jeito da minha mão. Eu tô te falando, uai. Pegou o formato. Imagina o fio dessa, sabe aquele fio que começa a entortar assim? Eu colocava na parede assim, ela abraçava a parede. Tum! Porque ficava do jeito... Porque muito tempo, né? Nossa. Mas essas que são boas. Nossa, essas que são boas. Dobrava. Nossa, ficou comigo muito tempo. Eu não sei pra onde que ela foi. Mas, ó, de verdade, eu teria coragem de ter guardado ela até hoje, mas eu perdi ela. É uma relíquia, né? Era uma relíquia, como eu queria. É uma relíquia da pintura. Aí foi comigo a vida toda, Eu tinha ela até... Eu tinha ela ainda, até quando eu te conhecia, eu tinha essa Lá na tua mãe, eu lá, levei né? essa desesperadeira, cara. Pra tua mãe lá. Nossa, cara. Liga pra lá e eu queria procura. essa desesperadeira, meu Deus. Mas e aí, só na desemperadeira, massa desemperadeira e vai. E aí, aí era a parte boa. O ruim era lixar depois. Porque tinha que subir no banco, não tinha tanto... Escadote era caríssimo. Quando tinha, era 1 para 3, 4. Então, você tinha que improvisar, né? Ixi, eu já passei por cada coisa. Foi tudo muito, Nessa época, muito manual. eu acho que tinha que Não, ainda amar. mais, ainda assim. Tinha que amar. Amar mesmo. O amor, assim, tem que amar muito. Porque amar muito, nessa amar época, sim. muito. Amar muito. É difícil. E pra lixar? Eu vi É tu falando difícil. outro dia o vídeo. E pra lixar? É difícil. Não só gostar, Não é tem que brincadeira, amar. Assim, ainda mais assim, lá, assim, as coisas mais longe dos grandes centros, mais tarde, às vezes, chega a certas coisas, entendeu? Então, assim, um rolo bom, uma desempenadeira boa e tal, uma escada que não tinha pra lixar em cima de um banco, teto, meu Deus do céu. E os pintores não lixavam, né? Era só os ajudantes. Já não... Não, Ixi. os pintores Ah, trabalhavam comigo já não lixavam. Botavam, eles criavam situações e assim, depois que eu virei pintora, eu não tirei a razão dele, eu fiz a mesma coisa. Sim, lógico. Tá certo. É a lei da selva, né? lógico, Sobrevive os mais espertos. Não Não tem jeito. Só que você lixa até hoje. Lixo. Não tem como correr da lixa. É impressionante. Eu pensei que eu ia parar de lixar. Eu corria da lixa, sempre que eu pude, eu corria, sempre. Mas não adianta. Eu terminei a minha carreira lixando. Não tem jeito. Você lembra?
Eu tava trabalhando lá em Vila Real, pintando uma casa lá, que foi antes de eu deixar. Foi a última casa que eu pintei, foi em Vila Real. Foi. A última casa que eu pintei com em Vila Real foi 2022. 2022, a última casa. Mas lembra quando eu cheguei em casa? Pelo amor de Deus! Não precisa virar. Não virava na cama, não. Nossa! A base de remédio. Por isso de que dor. quando eu falo de lutar, de brigar, de levar pro pintor mais alento, mais ajuda, parceria. Quando eu vou na obra pra fazer um vídeo com o pintor, pra mim é uma alegria eu estar lá falando dele. Porque eu gostaria muito que fizesse isso por mim. É pelo menos assim, levar um pouco de atenção. Porque às vezes o pintor não quer muita coisa de uma loja, ele quer atenção, ele quer ser reconhecido o valor que ele tem dentro do setor da construção. Porque esse trabalho que você vive aí, que você viveu, que você passou e ainda passa outras situações difíceis dentro da obra, mas é um trabalho complicado. E aí você foi trabalhando. Eu fui trabalhando. De lá que você veio pra cá ou você ficou lá? Não, eu trabalhei muito tempo no Brasil, né? Chegou um momento... Quando você falou assim, eu vou trabalhar de conta, eu vou trabalhar por conta agora. Quando eu recebi essa proposta como eu tô falando, tudo aconteceu muito rápido Certo, também. Eu não vou mentir pra você Não, que eu no começo eu não acredito, é normal. errei, eu errei Não, sim. não tem normal, como, faz faz parte. Meti as caras porque queria ganhar mais, mas assim, acontece, erros acontecem, eu errei em alguns momentos. Alguém falou assim, eu não quero pintar minha casa aqui não. Aí você Muitas foi. pessoas. Assim, no começo os vizinhos, né, a minha mãe, a minha avó, elas... sai disso, tu é tão inteligente. Aí o negócio deles era falar dessa forma, né? Sim. Como se o pintor não pudesse ter inteligência. A visão de antigamente era que quem trabalha em obra, pessoas analfabetas, pessoas que não têm estudos, né? E isso não condiz, procede. Não condiz. Não procede. Mas, infelizmente, era a visão que tinham sobre a gente, né? Que isso tá mudando, isso já mudou no Brasil, Sim, né? mudou muito, 100%. E, assim, quando eu recebi essa oportunidade, eu agarrei, fiz uma casa, correram algumas coisas ali mal, mas o pessoal gostava de Você pegou desde o início, era reforma? Não, era pintura, mas era pintura de uma casa, de uma casa nova. Nova. No caso, essa casa em específico não tinha embaçamento, eu só tinha que pintar. Pintar, tinha madeiramento, tinha ferragem, tinha Não telha. tinha ferro, não tinha telha, era só pintura de parede e textura externa. Era o que se fazia. Era uma casa bem simples, naquele programa da Minha Casa Minha Vida. Isso. Sim. E muita coisa assim, tipo, o embaçamento já tinha sido feito por outra pessoa, não sei se foi um pintor que abandonou, não sei, mas já estava pintado e já estava lixado, já estava no ponto da pintura. Então, assim, foi fácil, porque eu já peguei o embaçamento andado, e aí fui andando, fui trabalhando, e consegui um ajudante, porque assim, pintor já tem que ter um ajudante, eu nem lembro bem o nome dele, mas eu lembro da pessoa, da fisionomia. E aí a gente trabalhou um tempo, na época eu tinha moto, isso facilitava, né, porque a minha locomoção, que na época não se tinha tanta facilidade de ter um automóvel. Você tinha habilitação, você andava nas escuras? Eu já andava, não, eu tinha habilitação, não. eu nunca fiz, eu nunca corri esses riscos não, né. Mas eu já tinha habilitação. Não é radical nesse ponto, não é possível. Não indico. Eu não indico porque o prejuízo é maior. Lógico. Né? Mas eu já tinha habilitação, tinha moto, e aí era fácil de ir para uma obra e para outra, fazer um orçamento aqui, fazer... E nisso eu fui cada vez mais crescendo, trabalhei por muito tempo. Teve uma época que o programa, eu acho que ele deu uma... Eu acho que assim, quando chega um momento que constrói e não estão vendendo, eles dão uma segurada. Né? O construtor não vai construir para ficar ali com o dinheiro parado. E aí deu uma parada, e aí foi na hora que opa, agora eu já sou pintora, mas agora eu preciso de alguém maior do que eu para que eu não fique sem trabalho. E aí eu trabalhei para um patrão. Para um empreiteiro e tal. Ele só pegava pintura, só pintura. Hoje em dia ele já pega tudo, constrói tudo, galpão, faz tudo. E na época ele só fazia pintura, já tinha alguns clientes, na verdade ele tinha clientes bem em potencial, e ele tinha uma equipe. E aí um dia eu fui na obra, de shortzinho, porque lá no Ceará é muito quente, né? Imagino. Muito quente. Então, assim, de shortzinho, chinela havaiana, bem simples, numa sexta-feira, dia de pagamento. O que eu imaginei? Se for pra mim atrás, que eu sabia que tinha essa obra e sabia que tinha uma pessoa lá responsável pela pintura. Eu tenho que ir pra pegar ele na obra. Então, o momento que eu vou é na sexta-feira, final do dia, que a gente sabe que era o que acontecia, era o pagamento, né? E aí, estratégico. Você tem que pensar, né? Nos detalhes. E aí eu cheguei lá, ele não estava mais, mas aí eu consegui pegar o telefone dele. Na época não tinha WhatsApp ainda, né? Era só por ligação. Eu acho que não, só por ligação, porque foi por ligação que eu falei com ele. E pronto, falei com ele, ele falou para mim na segunda fazer um teste. Pronto, desse teste eu passei quase 2 anos com ele trabalhando. 2 anos. Quase 2 anos sempre com ele. Avulso, né? Que você sabe que no Brasil a gente trabalha muito na informalidade, né? Sem contrato de trabalho, sem carteira assinada na época. Era na palavra, né?
Como você falou, ele honrava o fio da barba dele Sim. e a gente... Eu fazia o meu trabalho, a equipe fazia o trabalho e pronto. Havia, de vez em quando, uns atritos. Eu sempre tive a personalidade muito forte. Então, assim, acontecia, né? Às vezes, não era nem com ele, era com o trabalho. Passava o dia comigo. Sim. Às vezes, você convive mais com a pessoa que trabalha com você do que quem mora com Sim, você, muito né? acontece. Então, tem muito atrito. É normal. Mas, mesmo assim, a gente passou um tempo... Foram interruptos uns 2 anos. E aí, depois, eu fui trabalhar... Aí, fui rodar. Fui atrás de obras. Nisso, eu pulei um pouco aqui, né? Mas nisso, eu consegui ser classificada. A minha primeira classificação, que na época, eu não sei se lá vocês falavam dessa maneira, que é o primeiro contrato de trabalho como pintor na carteira. Sim, É eu já classificação tive. que falava. Eu já tive. Aquilo era difícil, porque ninguém queria ele classificar, porque o salário era maior, né? Tipo, Você subiu de nível, né? subi de nível. Não foi fácil. Eu cheguei numa obra da mesma forma, de short, com o meu parceiro, né? De shortzinho curto. Muito quente. O Ceará é muito quente, então a gente não tem muito de usar calça, assim, lógico, não foi correto, mas... Né, na época, sim. né, a mentalidade que eu tinha não é a mesma que eu tenho hoje, né? Eu jamais faria... Eu falo sempre com o Fábio, nem é culpa de... Todos nós passamos por alguma fase, né? Por falta de maturidade. Maturidade. Mas mesmo assim, foi bom, eu consegui entrar nessa obra. Essa obra foi uma obra... Já foi em 2016 isso. Foi uma obra que rentavelmente, né, financeiramente, me ajudou muito. Foi a obra que, no Brasil, eu mais ganhei dinheiro. Lá era produção. E aí eu consegui levar um amigo comigo, né? Que é um desses que trabalhou comigo 2 anos na empresa. E a gente trabalhou lá nessa obra, acho que foram quase 8 meses. A obra era o bairro todo, foi construído o bairro todo. E já era na divisa entre Maracanaú e Fortaleza. Não era bem Maracanaú, já era... Mas era, por exemplo, acho que 20 km, não era tão longe. É perto. É perto, E aí a gente ia na moto, ia de moto, voltava, ele me deixava em casa, ou então quando eu ia na minha, vice-versa, dava carona. E nisso eu ganhei muito dinheiro nessa obra. A empresa, ela pegou a pintura do prédio, do bairro todo, tanto a parte externa, que tinha gente fazendo até... já tinha alpinista lá, que na época eu não sabia que a profissão, a palavra, né, se dizia alpinista. Lá era pintor cordeiro. Na época. Eu não lembro, eu só falava assim, o fulano desce na corda. Desce na corda, é isso mesmo. É porque eu desci na corda há muito tempo. Eles falam, desce na corda, é isso mesmo. Aqui fala o quê? Aqui é alpinista. Aí eles pintavam um bloco. Quando eu olhava, de manhã a gente entrava pra dentro dos blocos. Quando eu saí pro bloco, eu tava pintando, meu Deus, eles ganham muito dinheiro. Mas o risco... Sim. Eu pintei muitos prédios, muito. Eu trabalhei muito em prédio. O risco é terrível. Não tem uma vez que você desce lá, senta. Mas assim, é um serviço que eu teria coragem de voltar ainda. Se alguma coisa correr mal, eu vou para o alpinismo. Tu gosta, né? Vou, pelo amor de Deus, Gosto do... fenomenal. Ainda ela viu, quando eu conheci ela lá em Governador Valadares, eu pintei um prédio sozinho, de 3 andares. Ganhei pouco, mas pintei. Gosto do radical, isso aí. Eu já teve uma época quando eu cheguei aqui que eu pensei, mas eu repensei um pouco e eu vi que talvez eu não tenho medo de altura, mas... Em que momento que você falou assim, eu vou trabalhar por conta lá, e não vou trabalhar mais pra ninguém, vou trabalhar só pra mim mesmo, lá? Não, no Brasil é um pouco complicado. Ou você trabalhou sempre lá aqui... Não. Lá eu trabalhei por conta. Certo. Né? No começo, quando eu comecei, depois fui o patrão, depois fiquei de novo. Eu ficava nessa Você intercalação. ficou nessa... eu também fiz isso uma época da minha vida. Pegava ponto, trabalhava ponto, tal. Um dia eu fiquei assim. A gente acaba com o tempo, você começa a ter um leque de clientes, isso é um fato. Sim, As pessoas começam um indica pro outro, fala pro outro, tal. Tinha vizinha, eu lembro que eu pintei o mesmo muro da minha vizinha, acho que 2 vezes, em questão de menos de 2 anos, assim. Pintava, já sabia, chama a Priscila. Então, assim, era vizinha, sabia que eu pintava, dava oportunidade. Os vizinhos sempre, né, no que puderam, alguns me ajudaram. Então, eu ficava nessa de trabalhar com contrato, de carteira assinada, a gente acaba pegando até os termos aqui, né? Sim. De carteira assinada ou trabalhar avulso. Ficava nisso. Mas, assim, no meio pro fim, né, do que eu tava no Brasil... pode perguntar, Fábio, que eu falo mais do que tu. Não, é que a hora que você falou aí do contrato, é bom, às vezes as pessoas não sabem que estão nos ouvindo, que lá no Brasil a gente trabalha com carteira assinada. Sim. E aqui em Portugal é com contrato. Com contrato. Não tem carteira assinada, aqui é o contrato. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Aqui não tem carteira assinada. Quando você vir pra cá, pode deixar a carteira de trabalho aí que não vai adiantar nada. Aqui é só o contrato. Não serve pra nada. Mas... acabou que
no meio pro fim, já que eu tava no Brasil. Você não faz pergunta, não? Tô esperando O que você vai a fazendo minha aqui do meu parte lado, aqui. aqui, companheira? Tô esperando que tem a parte de Portugal ainda, que eu acho Não, que então, vai espera chegar, aí, vai chegar lá. vai chegar. Me ajuda? Mas Ah. vocês podem... Eu É tô uma- só esperando a Pois, parte, tem porque que esperar, tem que é perguntar, muito... filha. Não, porque eu ia fazer uma pergunta agora. É muito assim, coisas boas e tal, mas não teve um momento que você falou assim, ei, pá, isso aqui não é... acho que não é pra mim, Teve, desanimou, que você Teve. falou... Lá. Teve. Lá, no Teve, Brasil. teve. Um pouco antes da pandemia, eu acho que em 2018, já quase no final de 2018, a crise estava muito grande na construção. Eu não sei se tu consegue... Tava lá. Pronto, estava muito grande. Aí eu fui fazer, como você falou, fui fazer entrega de motoboy, que na época lá não existia aplicativo. Eu ia falar aplicação, mas não existia aplicativo. Era como se fosse um rádio. E aí eu fui para Fortaleza fazer entrega. Eu saía do Maracanã. Vem cá, mas era um rádio? Era um rádio. Era um rádio que eles faziam. Eles mandavam, eu não lembro perfeitamente, mas eles mandavam mensagem. É como se fosse um rádio táxi. Aí você via tinha a mensagem? Tinha dizendo pra onde você ir, vinha uma mensagem, como se fosse uma mensagem de texto. Era uma coisa bem antiga. Fazem. Foi. É tipo um bip? Não, porque o BIP eu acho que ele é diferente. Ele não tem tanta informação, né? O BIP é só questão de hora, uma coisa ou Eu outra. nunca vi isso aí, não. Isso era coisa... Não, é coisa de um pouco antes do WhatsApp. Porque depois que começou a criar aplicativo, WhatsApp, as coisas foram ficando. É tanto que eu peguei a Sim. mudança desse aplicativo, que hoje não existe mais. Porque veio a Uber, veio a Globo, veio a... Sim. E aí acabou que essa que eu trabalhei fechou. Com a concorrência, né, das grandes, Sim. acabou fechando. Mas, enfim, eu fazia entrega de documentos, eu fazia coisa de McDonald's, levava um pacote de pão de um McDonald's para outro. Enfim, eram várias coisas. E tinha muitas mulheres que faziam isso. Mas você não queria mais a pintura? Não queria, mas não tinha. Ah, não tinha. Eu ok, queria. ok, Eu tava ok. numa parte da cidade de Fortaleza que é considerada área nobre. E aí, toda obra que eu passava, eu parava pra perguntar se não tava pegando. Só que a crise estava tão grande que tava limitado. Começou a não... Na época, né? Não, aqui já não tem banheiro feminino. Então, assim, isso já não fazia com que eu tivesse a oportunidade. Já entendi. Eu ia falar isso aí, mas não queria falar, mas tudo bem. Às vezes a mais dificuldade mais por ser mulher, então. Isso. Começou a pegar nesse ponto. E aí eu não ia ficar esperando aparecer trabalho, eu fui procurar outras coisas. Comecei a trabalhar com vendas também. E assim, fiquei nisso. Eu acho que de 2018 até 2021, eu não fiquei só focada na pintura. Eu tinha as empresas que eu trabalhava, eu tinha Certo. clientes que eu atendia, geralmente, outubro, novembro, dezembro, que é a época que o pessoal começa a pintar dentro de casa. Sim. E trabalhava nessas outras coisas. Aí eu comecei a vendi água, garrafão para fornecedores. Eu não vendia para o cliente final, eu vendia como se fosse no atacado, né? Eu vendia para a própria empresa. Vendi água, vendi roupa infantil no atacado, vendi para o Brasil todo. Foi o último trabalho que eu tive. Só que aí eu percebi, olha, se eu vou para Portugal... Eu ia perguntar agora, já que você falou a palavra, em que momento você falou assim, vou Portugal? Na Por pandemia. que você veio? Quem que te trouxe? Você tinha gente aqui, você veio sozinha, veio na garra, alguém que te motivou, alguém te incentivou? Como que foi esse trem? Assim, na pandemia, acho que... E eu vim na pandemia também, eu e ela. Veio? A gente veio no Pegamos 2022. Covid aqui. Pegamos Mas você veio em Covid aqui. 2022, eu vim em 2022. Não, pô, a pandemia foi 2020. Ah, tá, mas eu vim em 2022, ainda tava na Não. pandemia ainda. A gente tava precisando fazer ainda os exames para poder Sim, eu fazer também, embarque. sim, Isso, então, isso. eu também E fazia. ter tomado também. as vacinas ainda. ter tomado as vacinas É, e eu tal. tinha tudo. Então vai. E aí você falou assim, eu vou Portugal. Eu vou para Portugal foi quando, na pandemia, eu estava trabalhando numa empresa que eu era vendedora, fazia rota. Trabalhei a pandemia toda. Normal, porque eu atendia supermercado. Então, foi uma coisa que não parou, E né? quem que você viu aqui? Eu tenho amigos aqui. Eu tenho amigos aqui. Tem um amigo meu, inclusive daqui de Lisboa, que ele já tinha vindo, ele era do mesmo bairro lá, já estava aqui há um tempo. Ele me ajudou demais, me ajudou muito em questão, assim, de informação. A gente chega aqui desorientado. Nossa, pelo amor Mas de você Deus. veio com a intenção de trabalhar na pintura? Eu já vim focada, já vim com o trabalho já certo, já vim totalmente organizada. Eu tinha o quarto para onde eu ia ficar, né? Eu tinha o lugar que eu ia trabalhar e eu tinha as pessoas que me ajudaram a tirar documento, porque na Top. nossa época Sim. precisavam que Ia tivesse lá uma pessoa para assinar. Tal, sim. E aí eu vim e teve uma amiga minha que acabou que ela casou, ela conheceu um português, veio para cá. E eu acabei trazendo a aliança de casamento deles. É tanto que eu cheguei num dia e a aliança foi no outro.
Eles casaram no outro. Eu trouxe a aliança lá do Brasil. E ele mandou a carta convite, porque na época, Sim, sim. né, aquela coisa toda, mandou a carta convite e tudo. Me ajudou a tirar o NIF, porque foi ele que, Sim. como português, assinou Aham. lá. Ah, ele é português. Ah, ele é já tinha- português. Ele- a amiga que casou, fenômeno. né? Com Casou com português, né? português. Que fenômeno. É. E estão casados até hoje, graças a Deus. E nisso foi. Eu já vim com tudo. Bom, eu vou dizer assim, tudo organizado. A única coisa que não estava organizado na minha vinda era dinheiro. Porque eu vim com o mínimo possível. Quando eu falo, o pessoal fica, nossa. Isso aí tem que ser profissional, porque eu e ela, a mesma coisa, meu. É muito. Você vai pegar o real e dá nada. Dá. Não dá. Quando a gente foi começar a juntar, não tinha nem juntado. Quando eu fui falar, vamos. A hora que foi ver, eu falei, caramba, eu cheguei aqui regrado no último. Eu tinha que chegar e já ganhar dinheiro no outro mês. Tinha que chegar e já ganhar dinheiro. E aí deu tudo certo, né? Eu costumo falar o que assim, quem tem Deus tem tudo. É. Se a gente tem Deus nos guardando, nós somos sinceros, fiéis, honestos, não viemos para enganar ninguém, para trapacear ninguém, para ser justo e só querer trabalhar, não tem como dar errado. Vai passar dificuldade? Vai. Vai passar luta? Vai. Vai passar bastante luta, bastante provação, porque está longe da sua família. Você não tem ninguém muito perto de você. Eu tô falando assim, posso falar até num conselho geral. Pode ter as exceções? Pode ter as exceções. Que chegou e deu tudo certo, foi, voou, deu piruleta e tá dando risada. Sempre tem uma Mas o sessão, desafio mas do imigrante desafio é difícil, gente. É Você sair do super país, difícil. deixar pai, mãe, parente, amigo, primo, prima, Filho. história, filho. Tem um monte de gente que vem. Você deixou? Eu tenho um filho. Ah, terrível. pelo amor de Deus, meu. Aí eu recebo, eu recebo tanta mensagem, muito seguidor, fico postando vídeo, é muita mensagem, mas muita, periodicamente. Ô, Lenda, eu quero trabalhar aí. Ô, Lenda, arruma serviço pra mim que eu tô indo pra aí. Ô, Lenda, como que é? Aí eu falo, caramba, como que eu vou falar, sabe? Eu não consigo nem falar direito com essas pessoas, eu tô começando a me sentir mal, porque eu não posso desprezá-los, porque pode ser um sonho dele, pode ser uma coisa. Você fica num conflito, Eu fico, né? poxa, cara, mas Tem que sabe, ser o que eu vou falar pra ele? Vem, também, né? pode vir, tá tudo certo, não é top e tal. Eu vou Porque falar, depois a cobrança vai cair em cima. poxa, meu, eu falo assim pra ele, assim, eu falo assim, ó, trabalho é o que mais tem, o que falta é mão de obra qualificada. Você chegou aqui, amanhã você tá trabalhando. Você é um pintor top, amanhã você tá trabalhando. O mais duro é você chegar. O mais duro é o difícil, a dificuldade do imigrante. Pesquisa o que é a vida do imigrante, pesquisa sobre imigração. Você tá preparado mesmo pra ficar longe do seu pai, da sua mãe, da sua família? Você não tem ninguém aqui, sozinho. Na hora que você mais precisar, que você olhar pra direita e pra esquerda, é só você. E o telemóvel, uma mensagem. Às vezes é difícil, então Isso, às vezes... e tem uma pessoa assim, assim... A gente não tá passando dificuldade, eu e a minha esposa. A gente tá bem, tá tudo top, trabalhando, 2 parcerias. Mas a dificuldade da vida do imigrante, que a gente vive todos os dias, de renúncia da família, renúncia do nosso país, renúncia das nossas coisas, renúncia da nossa vida. A gente não traz panela, não traz garfo, não traz um copo preferido, não traz uma faca preferida. A gente não traz esse negócio. A gente vem só com a mala de roupa, com a força de coragem, atrás de um sonho pra gente dar o melhor pra quem? Pra nossa família. É. Tenho certeza que você tá aqui pensando no seu filho, dar o melhor pra ele. Com certeza. Entende? Então, assim, aí eu vou falar, e eu já nem sei mais como eu falo. Eu tô pensando em fazer um grupo do WhatsApp. Meu desejo é morar em Portugal. É verdade, sou pintor, quero morar em Portugal. E colocar todos ali que me perguntam e conversar com todos de uma vez. Entende? E ver o que vai dar. Porque eu não posso colocar uma pedra no sonho deles, mas eu tenho que ser realista pra eles, porque as dificuldades que eles vão enfrentar chegando aqui. Aí é que tá o ponto. Porque eu fui embora. Você é prova viva de como, né? Eu fui embora com 10 meses, tava trabalhando lá, tava tudo certo. Fui embora, pressão psicológica. Mas é isso que eu ia falar. É muito. Às vezes a gente se organiza tudo, mas o psicológico da gente não tá bom. Não tá bom, não aguenta. Não tá. Eu não vou mentir que, assim, houve momentos em que eu tava muito triste, muito abalada, mas assim, eu tava trabalhando, eu tinha onde dormir, eu tinha o que comer. Assim, eu não vou desistir. Eu não cheguei até aqui pra voltar pra trás. Só que tem gente que na primeira dificuldade... Já vai. Ah, não, isso não é pra mim. Não é pra mim. Poxa, mas você teve aí o tempo, a sua vida toda antes de vir pra saber como é que é Portugal. Eu conheço pessoas que Verdade. chegou aqui 28 dias foi embora. 28 dias, vendeu as coisas que precisava vender na casa, saiu de trabalho, chegou e 28 dias foi embora. E foi orientada. Foi orientado, falar tudo certinho. Não, estou preparado, é o que eu sempre quis. Eu Falei, faço qualquer coisa. eu faço né? qualquer coisa. Chegou aqui,
entendeu? 28 dias, ainda ficou na casa, sem compromisso de pagar aluguel, sem compromisso de pagar água, sem compromisso de pagar luz, ainda, entendeu? Lógico que tinha que ajudar com alguma coisa de comida e tal, né? Mas 28 dias deu fuga. Então, quer dizer, a gente tem experiência de pessoas, e não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, que muitas pessoas chegam e, assim, quando fala comigo lá, eu falo, ó, você quer vir, irmão? Me desculpa, eu tenho que falar a verdade. E eu fico até, você quer vir mesmo? Olha, companheiro, tem que ter foco. Não é fácil. E as pessoas veem com outro olho, né? Ué, Fala, a minha mas renda- você fala isso tudo, por que você tá aí? Por que vem você não atrás de- volta, então? É o que é a A primeira- visão é essa. Eu falo assim, da maioria. você vem atrás do dinheiro, nem vem. Aqui não é pra ganhar dinheiro, aqui é pra sobreviver bem, aqui você vai ralar. Tem uma boa vida. Tem uma boa vida, segurança, tal, tranquilidade, teu poder de compra, você tal, né? Você quer ganhar dinheiro, faz documento e vai embora. Lá no outro país você ganha dinheiro, aqui é pra sobreviver bem. Você pode ganhar dinheiro aqui? Pode. Depois que você construiu o teu terreno, depois que você passar o processo, Se você aguentar o processo, Pra ser suportar, né? um Bela Cor Pinturas que veio aqui, que hoje tem a sua BMW, tem a sua moto BMW, tem os seus 3 carros adesivados, mas e o processo que ele passou, que ele falou aqui, que queria tomar um café e não tinha dinheiro? A casa que ele pôs o nome Beco dos Aflitos. A gente vai pro Beco dos Aflitos. Beco dos Aflitos. A Radacinha que fala. É complicado. Então é isso, né? Quando eu cheguei, eu Quando morei. você chegou... Eu fui pro Porto, tirei documento e vim pra Lisboa. Morei em Lisboa. Ah, você morou aqui já? Morei aqui em Alfragide. Ah, é? Não sei se tu conhece Sim, Alfragide. sim. Eu passo e vejo as placas. Morei lá em Alfragide, e bem perto do... Tem um shopping lá bem grande, que é o Alegro, se eu não me engano. Eu já vi. Pronto, é bem próximo. E aí, assim, eu não conhecia nada, né? Eu não conheci nada aí. Nada do processo da pintura, como que era a massa, que Nada, endurece não. rápido. Me ajuda! Nada em relação... Assim, eu em relação ao trabalho, o que acontece? Eu comecei a ver em casa. Todo dia chegava do trabalho e via os vídeos. Acho que isso foi mais de um ano. Via os vídeos, via vídeo de pintor. você O primeiro estudava. profissional que eu vi foi o primeiro. Você estudava, então. Estudava. O primeiro profissional que eu vi aqui na pintura foi o Diego. O Diego que... O Diego Europa? Diego Europa. Fenomenal. Ele ia amanhã, mas não pode ir. O Diego na Europa. Eu mandei mensagenzinha pra ele no Instagram, perguntando assim, olha, é normal ter mulher na obra aí? Né? E aí, fiz umas perguntas e ele foi super solícito, respondeu tudo. Sim, é gente boa demais. Demais. Quando eu vi ele, eu agradeci demais. Ele, foi você, assim, foi eu. Inclusive, foi lá num dos encontros que tu fez, Sim, quando eu vi ele. lá em Porto. Conheci ele, e aí eu fiz questão de falar com ele, dizer, ó, te mandei mensagem e tal. Ele, caralho, pensava que não tinha... Desculpa a palavra. Tá tudo certo. A gente acaba pegando. Não, tudo certo. E aí, pronto, enfim, a gente foi o primeiro, fui vendo os vídeos, fui estudando, então eu já vim com uma empresa ali em vista, Certo. daqui de Lisboa, Top. mas não deu certo. Não deu certo. E você tava aqui já. Mas depois de Tava quanto aqui. tempo que não deu certo? Eu passei quase 2 semanas, 2 semanas. com ele. Só que aí ele, assim, o cara, ele até trabalhava muito com rapel. Ele tinha uma Sim. empresa que fazia muito serviço de rapel. Ele falava pra mim, vai trabalhar hoje, aí eu trabalhava 2 dias e passava mais 1 dia, 2 dias em casa. Aí eu disse, não, eu não vou me manter desse jeito. Nossa. Ele disse que é porque eu cheguei na época ruim, mas eu cheguei em maio, Fábio. Uma época top. Época fenômeno. Se fosse no inverno, né? sim, Até no inverno, nisso eu né? pensei, eu vou chegar numa época que eu consiga pegar um bom tempo de sol. Você se Sim. programou mesmo. Me programei. Só não me programei financeiramente, como eu disse. Sim. Mas, e ele pegou e falou, que amanhã tu não vem. Não sei. Aí nisso foi um dia, no sábado eu tava em casa, eu quer saber? Eu vou buscar minhas coisas. E eu sou assim, se eu decidir, Eu sou desse tipo. eu sou a Ariana Nata. Eu se sou dec- lenda, Eu sou hein? muito intensa, então Eu se eu... sou lenda no último nessa Ariana área. também? Eu não gosto dessas coisas não, mas eu nasci em abril. É Ah! estranho. Tá explicado. 220. Pronto, então... É pai e filha aqui. No último. Não, tem idade pra ser Nossa. meu pai ainda não, mas... Nossa. O cara lá da loja, lá de Vila Real lá, né, falou, eu não quero seu serviço mais. Falei, tá bom. Amanhã você traz o carro aqui e tal. Falei, tá bom. Cheguei lá, eu e ela, tava junto comigo ainda. Falei, senta aqui, vamos comigo. Vamos lá, né, cara? Foi. Chegamos lá, desci do carro, né? Põe o carro aqui. Pus o carro lá, peguei, dei a chave pra ele, virei as costas e saí. Fui embora, virei as costas e saí. Eu acho que ele esperava, pelo amor de Deus, cheguei aqui, tô com criança e tal, não tem mais dinheiro, já dei na renda, e agora? E era isso mesmo. O dinheiro que eu tinha, eu dei no arrendamento, né? Que fenômeno, né? Foi top. Foi top, mas aí Deus, filho, né? Deus, pá. Agora também, quando eu tava
na empresa lá, eu vi que o negócio, a empresa para cá e eu para cá, eu falei, poxa, pera um pouquinho, eu tenho que contrabalancear isso aí. Eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu tenho um negócio, eu não posso perder tempo. Eu já tô com uma idade que não dá tempo de ficar fazendo testes. Eu tenho que executar. Então, quer dizer, ninguém é culpado. As empresas, onde eu trabalho, onde eu vou trabalhar, ninguém é culpado. O único culpado sou eu que tenho que produzir. Eu tenho que apenas produzir. Eu não tenho tempo de ficar com ladainha de ficar tendo tempo. Eu tenho que ir para cima e fazer o que tem que ser feito. Então, quer dizer, se eu não encontrar esse espaço, eu tenho uma dificuldade de ficar, eu vou tentar, não vou. Já não, fez teste muitos anos. eu não vou tentar. Eu tenho que executar aquilo que eu sei que vai dar certo, eu tenho que estar só no lugar certo, com a pessoa certa, que acredita. Então é isso. E aí, a Priscila não deu certo lá e você falou, vou dar fuga. Eu comecei a procurar no LX, foi difícil, viu? Aí eu peguei o baque da realidade de Portugal, né? Foi o primeiro... Chegou a hora. Chegou a hora da verdade. Porque até então tava tudo certo com o rapaz. Ele até pagou direitinho em relação a isso. Não tinha muito WhatsApp, não tinha conexão com ninguém. Não conhecia, eu só conhecia o Diego. E aí eu achei que ia dar certo, pela conversa que a gente teve, por tudo que a gente, né, já tinha alinhado. Então eu vim muito confiante. Uhum. Quando eu decidi que eu mas assim, eu decidi, né? Eu vou lá, vou tirar minhas coisas de lá, fui pegar minhas roupas, peguei tudo no sábado, assim, não sabia pra onde ir na segunda-feira, não tinha nada em vista, não tinha trabalho, não tinha nada. Cheguei em casa, né? Do percurso pra casa eu já fui já quase chorando, pensando, meu Deus, o que é que eu fiz? Já, tipo, bateu um pouco do arrependimento. Sim. Só que se eu não tomasse uma decisão, uma postura, ele ia fazer isso por quanto tempo? Por quanto tempo eu ia trabalhar? Uma vez aqui, outra ali, ou quando ele muito precisasse. Deus me livre. Não dava. Então aí eu fui pra casa, cheguei em casa, fui procurar OLX. Foi aí que eu Você descobri. morava num quarto, dentro da casa de alguém? Eu morava e tal? num T2, só T2. que era super tranquilo aqui. Só você? Eu e a outra moça que era filha sim. da dona. Ok. Mas Ok. muito tranquila, ela Top. também era eu não entendia muito bem o que ela falava, né? Porque no começo a gente fica com Eu sempre falo aquela isso. dificuldade de É. entender. Então, assim, eu Sim. conversava pouco, ela via que eu era muito calada, mas é porque eu não entendia. Então, eu tinha vergonha de... É ruim, Só lembra dando esperança. Ela falava... Meu Deus do céu, Dona Esperança falava difícil, meu. Mas não era, hoje a gente entende tudo. É porque não, é. realmente... É o ouvido acostuma. Sim, O ouvido acostuma. Dessa vez, tranquilo. É. E aí, fui procurando, achei uma empresa até que era grande, uma empresa aqui em Lisboa mesmo. Trabalhei com eles uma semana. Só que quando tava tudo dando certo, eu ia aprender, porque assim, eu fiz um curso no Brasil em 2017, se eu não me engano. Lá é outro nome, é drywall, né? Sim, drywall. E aí eu fiz Que é Pladur. que é Pladur. Que é Pladur, mas só que na realidade Pladur é uma marca igual Bombril. Você sabia desse negócio? Não sabia. Pladur é uma marca igual Bombril Eu no não Brasil. sabia. É o que chama aqui mesmo é gesso acartonado. Mas que popularmente na obra a gente ficou escuta. popular Pladur, porque é a empresa que fabricou e tal, esse negócio. Aí pegou o nome Pladur, é igual Bombril. Eu não sabia, tem o quê? Não, Pladur é uma empresa. É uma empresa, é uma marca. Eu pensava que era o produto. Não, o produto é gesso acartonado. Que interessante, aí pegou o nome, né? Que coisa forte, né? Fabricante é top. Nossa, eu tinha que top. fazer O isso. fabricante É top. Eu tinha que fazer Melhor isso. coisa do mundo. Pintor. O que é? É o debitor pra pintor, não? O que é? Pois é. Que aí... técnica é essa? Que técnica é essa? Não, debitor pra pintor, não é uma marca, não, é um nome e tal. Mas aí, no caso, eu fui pra essa empresa, tava fazendo lá, eu tava começando a fazer massa, eles estavam... O rapaz que tava lá tava muito solícito, ele era até paquistanês, mas falava português aqui, Sim. né, no sotaque daqui. E aí ele tava super aberto a me ensinar e tudo, e tava dando tudo certo. Só que chegou a hora do pagamento, eu tinha que abrir a atividade. E aí a gente recém-chegado, em 2022, né, hoje em dia as coisas são diferentes, a legislação mudou muito. Né? Toda hora muda, na verdade. Sim, Nós precisamos de quê? Contrato de trabalho. precisa. E ele não queria fazer. Eles não faziam. Todo mundo que trabalhava com eles era com recibo. Só que é recibo verde. Ganhava mais, tinha o lado bom, né? É. Ganhava um pouco mais, Aham. mas em compensação era recibo. E eu, não, eu preciso do contrato porque eu preciso fazer a manifestação. Só que aí eu falei pra ele, não, deixa eu ficar um mês, né? Que eu queria Sim. receber alguma coisa, deixa eu ficar um mês, que aí eu vou ver o que é que eu vou fazer daqui se eu consigo. Porque na época tinha uma janela que se abria, que você poderia ter atividade e fazer a manifestação com a atividade. Só que não era bem vista, na época, com o extinto CEF, né? Não era bem visto. Foi o que eu fiz. Pois é, não era bem visto. O pessoal tinha a cultura de dizer assim, quem faz a manifestação através de recibos demora mais tempo do que o normal. Sim. Sendo que não Não tem nada a ver. tem nada a ver, Não mas tem, não tem. é mito, né?
E aí acabou que eu fiquei um tempo e comecei a procurar. Não, agora eu tô vendo que eu vou ter que ir pro Porto. Porque aqui tá difícil de pegar contrato. Ah, então foi por isso que você foi pra lá? Foi por isso que eu fui pra lá. Porque aí eu fui nessas procuras da OLX, Facebook, mas foi pela OLX mesmo, foi onde realmente me ajudou muito. Eu encontrei uma empresa lá no Porto e o contratante lá me ligou e já falou, olha, vem. Ele conversou um pouco para saber se eu sabia das coisas, né? Sim. Perguntou um pouco e tal. Vem, que se você vier, eu já mando o contrato para você ainda hoje. E depois de quanto... Isso não aconteceu... foi nem um mês, né? Foi nesse percurso aí que eu fiquei aqui em Lisboa. Mas quando você chegou, então, isso tudo foi prazo de um mês? Eu cheguei em dia... As coisas é rápido, né? Eu cheguei aqui... Coisa que É acontece rápido. É. Tem uma amiga que fala muito isso. Aqui, Carla, as coisas mudam. É rápido. É muito rápido. ser, Você vai nossa. entender. E você tem que ir conforme a maré. Exato. Porque se não for, você perde a oportunidade, já vai em outro e é a vida que segue. E realmente, quem tá aqui sabe que realmente é assim. Rápido. É rápido. Caramba. Chega a ser assim. impressionante, né? É. Eu lembro dele postando vídeo. Andando de ônibus, as coisas mudam muito rápido, volta de carro. Já viu Aqui isso, não, Maurício? não. Foi... O carro da empresa, o painelzão. Indo de até ônibus parece uma e TV volta na de frente. carro. As coisas mudam muito rápido, mas a verdade é essa, na verdade é essa. Verdade. Quando é pro bem, assim, Sim. pra uma condição melhor, é ótimo. É. Só que é O carro não é uma meu, dupla, é né? da empresa, Não é mas não é fica só comigo, o lado né? positivo, negativo também, que a coisa muda muito rápido. É. Mas não é longo o processo. É O muito. processo é rápido. É rápido. Você só tem que ser firme, né? Sim, Você sim. tem que ser firme, seguro, com convicção, com firmeza, que é o que você fez, né? Você não desistiu, né? Não Você foi pra desisti. cima. E aí eu confiei na palavra dele. Eu confio, sabe? Até o segundo... Prove o contrário, né? até Eu tenho esse problema que você tem. Isso é um problema, sabia? É. A gente confia, a gente só desconfia depois que a gente quebra a cara. Mas tá na gente. Poxa É a vida, toda personalidade, vez é né? Uma assim, coisa cara. que não... Ela fala pra mim sempre, ó, Fábio, pum, pá. Ixi, aí eu falo, caramba, Agora eu vou ter que te ouvir, eu te você avisei. falou, né, meu? A gente diz, mas só dessa vez, não vai mais acontecer. É exatamente assim. É. Não, eu já tô atento, tô esperto. Quando viu, tá lá de novo. Mas e essa questão das mulheres, Priscila, aqui em Portugal? Pronto, vamos chegar na principal, né? Porque eu acho que é o ponto que todo mundo tá esperando pra ser falado. Quando eu fui pra lá, pro Porto, tinha outra mulher. E aí foi um problema pra mim. Na obra? Na obra. Na empresa, foi um problema porque... É até complicado de falar, mas assim, essa outra menina, eu entrei na obra, era um galpão, era uma fábrica, e a gente tava, lá tinha algumas coisas sendo feitas de pladur, e massa e pintura. E essa menina não sabia de nada, mas ela se dizia pintora. Então ficava aquela coisa de, tipo assim, às vezes o engenheiro vinha e dizia assim, olha, vocês têm que fazer isso. Só que eu só tenho 2 braços, eu só posso fazer o meu trabalho, eu não posso fazer o meu trabalho de fulano. E meio que, tipo assim, foi criando a imagem. A pintora não sabe fazer. Houve um momento lá, numa altura, que tinha que pintar uma escada. E aí ela, não sei o que foi que ela fez, eu não sei se ela pintou e desceu. Eu sei que pisaram na escada. Ela disse que não foi ela, mas também não fui eu. Então, e assim, foi bem complicado, porque aconteceram muitas coisas, entendeu? Que isso foi prejudicando. Aí você já deu fuga. Não, eu fiquei lá porque eu precisava do contrato, mas eu só fiquei um mês. Eu só fiquei um mês de contrato. Que foi depois, logo em seguida, foi quando eu te conheci. Que foi naquela obra Sim. lá em Gaia. Sim, foi uma obra Então, grande lá, uma casa do andame. Eu não me prendo a tal. contrato. Né? Eu nunca me prendi isso no Brasil. Então aqui eu já tinha a mente muito assim, eu quero ganhar dinheiro. Sim. Se eu ganho dinheiro fazendo trabalho pra mim, Uhum. eu tô lá. Se eu ganho dinheiro com contrato, se eu tô ganhando muito bem, então eu tô no contrato. Mas assim, geralmente a gente Sim. trabalha aqui por conta própria ganha mais. Lógico. Sim, lógico. geralmente no início, por conta de documentação, essas coisas, tinha muito disso, né? O contrato pra Era dar prioridade. início à documentação. Era prioridade. Passar, submetia muitas coisas por conta disso, né? E aí, um mês já deu fuga. Um mês eu saí, a empresa... contei pipoca. De novo, OLX, só que eu já sabia, não vou voltar pra Lisboa. Eu quero ficar aqui, quero me estabilizar aqui Você no gostou Porto. mais de lá? Gostei, Ah, é? gostei. Caramba. Eu gostei mais do Porto do que de Lisboa, mas eu amo muito mais Braga do que o Porto. Mas Braga é fenômeno, né? A Braga tá... Braga é top. Braga Não, fica Braga é muito top. acolhedor, né? Primeira vez que eu cheguei em Braga, no comboio que eu desci, eu disse assim, nossa, tem que morar aqui. Isso tem muito mineiro lá, né? Mineiro, lá tem muito brasileiro. Brasileiro também, é Braga.
Lá tem Caramba. muito brasileiro. Assim, eu não gosto muito de usar esse termo, mas as pessoas chamam de Bragazil. Eu não gosto por quê? Porque eu acho que a gente tem que respeitar, a gente tá na casa dos Caramba, outros. lógico, Então, sim, mudar o nome da cidade É. pode ser uma brincadeira e tudo, mas eu sei Sim. que algumas pessoas não gostam, né? Então, Eu aprendi isso dessa vez. Da outra vez eu tive alguns conflitos, porque eu queria que... Ai, que viagem, né? Trazer o Brasil pra cá, meu. O estilo, a forma, a Não. compreensão, o entendimento, a tua razão. Mas esquece! Você tem que estar na casa dos outros. Respeita a cultura, respeita as regras, respeita as leis, respeita aquilo que você tem que fazer. Esquece a tua forma, o teu jeito. É. A gente está em um país que a gente tem que respeitar o processo. Tem que respeitar o país, entendeu? E tem pessoas que vêm aqui ainda e saem falando mal porque queria fazer do seu jeito, da sua forma, quando queria, da forma que queria. Não é assim. A gente está num país que a gente tem que respeitar a cultura, respeitar os negócios. E eu acho errado isso aí também, essas coisas. Eu falo pra cara, mas a gente encontra brasileiro pra todo lado, meu, onde vai? É no mercado raridade. Não tem como. Uma vez você vai no mercado, não tem um brasileiro, não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. É caro É sim, 1, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Café, não tem como. Café brasileiro, né? Mas assim, o culpado não é a gente, o culpado é eles. São os portugueses que são culpados. Eles foram pro Brasil, encheu lá o Brasil, agora a gente tá voltando. Eu sou neto. Tomar lá da cá, né? Eu sou neto português, quer dizer, eu tô voltando pra minha raiz, né? Que o meu avô nasceu aqui, meu avô, meu bisavô, né? Meu avô nasceu aqui também, meu avô, o pai do meu pai. Então é um dos motivos que eu vim pra cá. Mas é isso, aí você chegou em Braga, você falou, vou morar pra cá, eu vou ficar aqui. Fiquei no Porto. Você ficou no Porto, tá trabalhando. Fiquei no Porto um tempo, trabalhei para um rapaz lá um tempo, e aí depois eu fui para Braga, e pronto, de Braga eu não saí mais, e eu acho que, não vou dizer que me estabilizei, porque eu não tenho uma casa própria ainda, né? Certo. Mas acho que eu conheço quase todo mundo lá em Braga, assim, em questão de empresas, de obra, muita. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou aqui como mulher na obra? Você não tá É isso que eu ia perguntando nada, hein? perguntar Não agora. tá Eu ia perguntando nada, perguntar, hein? tava na minha Vou lista. te pegar. Em questão do acolhimento, por ser mulher, como que foi essa parte? Assim, Foi ó, bem acolhida, não foi bem acolhida? Teve uma parte de Portugal que foi Não, o mais? desafio da mulher na obra é outra. Porque tem É. o acolhimento. Como é que foi essa parte? Porque, como você morou em várias cidades, pode ser que uma cidade é diferente de outra. Ela vai falar aí. existe isso, não é que Porque aqui eu vejo que tem umas coisas de cidade para cidade. falam, isso. É um jeito, é de outro. Existe Você um nunca pouco ouviu falar disso. isso? Vocês Agora, não moraram, sei- não vocês sei em moraram em relação- Vila Real. Sim. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente Eu diferente. já fiz É um outro trabalho mundo. em Vila Real, então é eu outro vi. mundo, é outro mundo. Aí é eu- outra só que eu coisa. não sei em relação à pintura. Pronto, assim, em relação né? Vamos lá, mulher na obra aqui. Logo quando eu iniciei, eu percebi que não tem. Tem hoje, aliás, tem hoje. Sim. Não tinha. Mas na época você não tinha contato, não tinha como saber, não tinha como ver, Não tinha. Toda obra Quando que você eu chegava na obra mulher, ninguém já... Nossa, sabe como é que brasileira é vista, né? Como era vista. Sim. Também. Sim. Como era visto. Então, você chegava na obra, o pessoal já olhava assim, só que eu sou muito fechada, eu sou muito séria. E, assim, até me conhecer. Sim. Até me conhecer. Mas, assim, eu muito séria e tudo, o pessoal chegava, tentava falar comigo, aí via que eu era brasileira e começava. A mesma pergunta sempre todos os homens fazem. E, geralmente, é trolha. Os pintores são, eu acho que, assim, são poucos pintores portugueses. Tem. Sim. Não tô dizendo que não tem. Sim. Mas a gente vê muito brasileiro. Eu trabalhei com muito brasileiro, até eu começar a trabalhar diretamente com um português na pintura, não como encarregado Sim. ou chefe, né? Na pintura demorou um pouco. Mas assim, eu chegava na obra, eles estranhavam, você já fazia isso, você sabe fazer isso? Aquele preconceito, aquele medo, né? Porque tem. O machismo aqui, eu acho que assim, as pessoas dizem, melhorou muito, mas ele é muito forte. É muito forte. É muito maior do que no Brasil, né? Então, teve obras que eu cheguei que eu escutava o tititi do encarregado falando com o dono da empresa, de falar, mas vai deixar ela, mas ela vai saber fazer. Até a pessoa ver eu fazendo, né? E ver eu Sim. trabalhando. Porque, assim, todo mundo... mas ela não vai conseguir subir nesse andaime. Todo mundo não, os homens, né? Sim. Os homens. Poxa. Porque, às vezes que eu chegava na obra que você foi me visitar, lá Sim. em Gaia, eu fui muito bem recebida pela mulher, mas o homem já me olhou assim, será que essa menina vai saber trabalhar? Não vai dar conta, não. Exatamente. E aí, se eu tô numa obra, por incrível que pareça, geralmente, quando eu tô numa empresa, ou às vezes que eu estive numa empresa aqui, eu sempre fui, vamos dizer, a chefe de equipa, né, como se fala. Sim.
Não era chefe, porque não ganhava para isso, mas eu era a pessoa responsável ali por organizar uma coisa ou outra. Mas quando chegava alguém de patente maior, ou dono, ou é uma obra grande, um encarregado, ele tratava com a pessoa do lado, que fosse homem, mas não tratava comigo. Caramba. Entendeu? Então, houve algumas situações assim em que eu vi que, tipo, vai ser difícil aqui eu me posicionar, Sim. né, como mulher. Porque é deles. É a cultura do português. Eles não têm... você não vê. Do grupo que eu tô, sinceramente, eu acho que não tem nenhuma mulher portuguesa. Aliás, tem a Flávia, né? A Flávia. Fenômeno, A hein? Flávia, pronto. Caramba, É a eu primeira. preciso trazer ela aqui. Ela é a primeira portuguesa que eu vejo. E ela apoia o sistema, viu? O Sim, nosso sim, projeto. sim, Ela sim. entendeu, vê que precisa mesmo, é isso mesmo. Não tem recurso. O vídeo que eu fiz com ela foi fenomenal. Eu nunca fiz aquilo lá, primeira vez. Ela foi um relato pra mim lá, eu falei, não, vem cá, preciso gravar isso aqui, ué. Eu gravei, eu falei. E ela falou muito, eu preciso trazer ela aqui. Sim, ela precisa compartilhar, porque já é uma outra vertente. Preciso. Ela é daqui. É. Então, assim, eu não sei se a gente lá no Brasil existe o machismo, mas é diferente. É totalmente diferente daqui. Nossa, eu vou trazer ela aqui, meu. Ô, Flávia, eu quero te convidar você pro próximo podcast de Pintor pra Pintor. Viu, Flávia? Flávia, ei, é você mesmo, próximo podcast, você aqui, eu quero a tua resposta. Eu tenho certeza que ela vai vir e vai Pintora ser muito portuguesa. bom. Ela é a primeira. Isso eu posso dizer, assim, se tem outra, de um grupo não tá. É raro. Não conheço, nunca ouvi falar. Todos me dizem a mesma coisa, né? Do encarregado ao servente, ao trolha, ao pichileiro. Nossa, só pode ser brasileira. As portuguesas... É um preconceito deles. Eles têm muito. Eles têm preconceito por ser mulher, eles têm preconceito por ser da nacionalidade que é se for brasileira. Sim. Enfim. É terrível isso. É difícil. Isso você escuta ainda até hoje. Direto. Eu tô Só no... de ser brasileiro já... Eu tô numa obra agora Dependendo que da eu tô situação. com o quê? 3 semanas, mais ou menos. Eu já ouvi lá muitas vezes o pessoal... Só que assim, muda. Poxa. Muda o lado bom. Assim, tem um lado ruim, que é o Sim, impacto. sempre tem. Sim. Sempre E tem um lado bom depois de positivo. algumas horas de trabalho. Que eles olham, eles prestam atenção, sabe? Eles perguntam. O encarregado fica ali, quer conversar uma coisa, quer conversar outra, mas no fundo ele tá olhando o que eu tô fazendo. Sim. Então, quando ele começa a ver, e começa a dizer depois, mas isso é admirável, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher de luta. As mulheres portuguesas não querem fazer isso, assim, mas não tem nada a ver com a nacionalidade. Sim, não tem. Não tem nada a ver. Não tem a ver. Porque eu já vi de várias francesas, espanholas, trabalham. Sim, muitas. É porque é a cultura do país. É cultura. Isso é questão Cultural. cultural. É cultural, entendeu? Cultural. E se tem, deve estar escondido que não aparece. Não mas parece. é questão cultural, Cultural. isso aí, não tem nada a ver. A gente vê aí, quem acompanha a internet, tem mulheres fenomenal, de alto nível de serviço dentro de obra, dentro de construção, e principalmente na China. Os vídeos que eu vejo das mulheres trabalhando. É as verdade. mulheres, sabe? No Brasil mesmo, as mulheres na obra fazendo trabalho, influenciadora digital, representando marca, fazendo trabalho diferenciado, se posicionando, trabalhando hoje junto com a esposa, é questão. E se for olhar bem, a mulher... Ela só fortalece. Eu Só penso, fortalece, só isso. fortalece, né? É que, sei lá. Assim, é aquela coisa, quando tem uma E mulher a ali... mulher também geralmente é mais detalhista. Olha até nisso. É isso que eu ia dizer, quando tem uma mulher ali Muito num mais grupo entre detalhista. homens, Já eles muda têm, tudo. os caras têm automaticamente que dar o melhor deles, Tem que porque dar. quem vai É. querer ficar pra trás de uma Pronto, mulher? é. É a primeira coisa que eles pensam, é a primeira coisa que vem no pensamento deles. Não, ela não pode ser melhor do que eu. Sim. E muitas vezes, Fábio, não é sendo soberba, É. mas muitas vezes eu já trabalhei com pessoas que sabiam muito menos do que eu e que às vezes até ganhava mais do que eu. Mas é sujo, desorganizaram, trabalho de qualquer jeito. Não tem, limpa. o principal, às vezes não tem o compromisso. Se o cara trabalha, mas se tem um feriado, cara, no dia, vamos supor, como na sexta, que é uma ponte, Sim. já não Já trabalha. não trabalha hoje. Eu não tenho. Se eu disser assim, eu vou, eu vou. Se eu disser não vou, eu não vou. Mas geralmente eu trabalho sempre. Eu sou uma pessoa que eles podem contar. Mas por quê? Porque eu sei o quanto eu tenho que entregar. Sim. Porque a gente é mais cobrada como mulher. E hoje você coloca pela dor também, né? Eu vi uns vídeos Eu fiz uns trabalhos com o meu parceiro que estava comigo, só que agora ele já tá Sim. andando de novo nas massas. Porque ele é profissional da massa. Sim. Ele é aquele cara que ele gosta da massa. Que nem a gente gosta da pintura, ele gosta da massa. Fazer o barramento, O tal, barramento, fazer aquelas listas lá. Só que ele não faz nas máquinas, ele faz manual. Ah, faz manual. Ele aprendeu com Ok. português, e aí ele gosta disso e tal. E assim, a gente
gente pegou alguns trabalhos de Pladu, só que eu tenho uma dificuldade, aquela coisa. Quando eu não sei, eu digo. Se eu digo que eu sei fazer capoto, eu sei fazer capoto. Se eu digo que eu sei pintar. Mas o Pladu, eu não gosto de pegar um trabalho de Pladu para me fazer só. Hoje mesmo, quando eu vi no outro carro, apareceu aqui um trabalho para Pladu, já na divisa com a Espanha. Só que para mim não compensa, porque eu tenho que arranjar alguém que realmente domine. Porque eu não consigo, é um bloqueio que tem na minha cabeça em relação ao laser. Tecnicamente falando, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Sim. Eu tenho um problema com laser. Ah, mas Priscila, é só medir. Mas eu tenho um problema com laser, eu não sei explicar. Mas você nunca passou por uma formação, nunca teve Nunca. treinamento? Não, Nada. o treinamento que eu fiz no Brasil. Mas lá no Brasil é Sim, totalmente diferente daqui. É só fazer um treinamento, gente. Pega uma pessoa o bloqueio especialista tá pra, aí. pra ajudar Você não, as pessoas aqui. Isso aqui é questão de você ter não algo tem pra ensinar. Eu não tenho segurança. segurança de pegar um trabalho É, e o fazer bloqueio é só. esse. Eu tenho medo É de só fazer. isso. E assim, a gente tá lidando com pintura. Você diz, se você erra uma pintura, você desfaz, você conserta. Agora, e se um teto cai na cabeça de alguém? Pelo amor de Deus. Eu penso nisso. Se você monta estrutura, Mas eu já vi você parafusando. eu Você faço brincadeira comigo. quase tudo. Agora, se você disser assim, Priscila, tá aqui o projeto, é um pouco mais complexo, eu vou ficar com medo, porque eu não vou saber colocar a altura certa, que é o Sim, laser. É. Então, é nessas coisas que eu tenho um bloqueio. Mas então é ser assim. É prático. É prática, porque quanto mais quando eu mais- tava engajada no Pladu, né, uns meses atrás, aí você vai, o cérebro ele É expande, isso né? mesmo. Aí você vai praticando, você vai ganhando segurança naquilo ali. Pronto. Depois que você tem segurança, não volta mais pra trás, não. Teu maior desafio como pintor aqui, qual foi? Meu maior desafio realmente foi, eu acho que confiarem no meu trabalho. Ganhar credibilidade, ganhar a confiança do chefe, da empresa contratante, que, por exemplo, hoje eu trabalho por conta. Então, eu ia te perguntar isso aí. Eu não queria perguntar, porque eu falei, eu não sei se eu pergunto, se eu pergunto aqui. Hoje você trabalha por conta? Hoje eu trabalho por conta. Fenômeno. Eu não tenho empresa, Ainda. Porque, por enquanto. porque tudo tem que ter demanda, né? Sim, Existe um Você pé no custo. chão. Abrir empresa tem que ter pé no chão. Exato, tem um custo. É. E a Tem um gente chega momento aqui. certo, né? A gente chega aqui achando, eu vou abrir empresa, mas Que isso, pelo amor de Deus. Não é bem assim, né? a gente tem que ter calma, né? As tributações estão aí para isso, para É. não esfrear quando não, né? E aí, assim, eu tenho uma atividade aberta, normal, passo recibo, mas trabalho por conta. Quando precisa levar mais gente, eu levo. Quando não Certo. precisa, não levo. Se for necessário, por exemplo, eu tô com 15 dias que eu tô trabalhando só, tô andando só. Então, E você tô não bem. Top. E tô bem porque tô produzindo aquilo que é pra mim. Fenômeno. Quando eu tô com outro, eu tenho que produzir pra mim e pra ele. Eu tenho que pagar. Eu tenho uma responsabilidade que eu tenho que pagar aquela pessoa. Então, agora eu tô andando por agora, né? Eu tô andando só. Tem umas obras aí em vista que eu acho que vai sair, aí eu vou precisar contratar. Não é contratar, é o mesmo esquema, Fábio. A gente tem que ter um pé no chão. Sim. São pessoas que vão ter que ter atividade aberta, passar fatura, para poder... Porque aqui a gente não consegue andar ao negro. Isso não... Sim. Complicado. Complicado. E principalmente se você quer trabalhar honestamente, você quer fazer as coisas certinhas, né? A gente é imigrante, a gente quer Sim, quer andar certinho. quer andar na linha, né? Mas tem que ser, né? Mas é isso, Se tiver mais alguma dúvida, porque eu fico falando aqui... Não, é isso. É que você não tá fazendo pergunta. Eu tô te perguntando. Se uma brasileira... Vamos supor, uma brasileira... Ele não tá dando tempo. Ele não tá dando tempo. Eu tô esperando o espaço dela conversar tudo e até o final. Me ajuda. Para não interromper o raciocínio dela. Não quer interromper Não, o mas tem que raciocínio. interromper. É o podcast. Não, interromper o raciocínio dela. Podcast, é isso aí mesmo. bate-papo. Mas, assim, um conselho você daria para quem tá vindo do Brasil? Isso aí. Uma pintora brasileira. Uma pintora brasileira. Eita. Conversa comigo primeiro. É uma consultoria. É isso mesmo. Um preparo. Ponto, matou, é isso. Conversa Top. comigo primeiro, eu vou orientar, eu vou ajudar no que eu posso, né? E eu não sou mulher, mas, assim, principalmente mulher. Sim. Se a gente sabe o caminho, a gente, né, não vai querer que as pessoas passem pelo que a gente passou. A gente o que quer eu sempre... falo, sim, justamente. É o que eu penso. Mas, Eu penso isso aí. além disso, além de falar comigo, você ter a cabeça aberta para saber que você vai ouvir comentários, que você Sim. você não está no Brasil. Então, as pessoas vão ver você de outra maneira. Não tem jeito. No começo, é como eu falei, o olhar é um olhar de julgamento, depois é de admiração. E aí é a parte boa. Entendeu? Não tem só a parte ruim. Agora, eu sou uma pessoa dentro da obra completamente posicionada. Então, assim, as pessoas me respeitam. Me respeitam pelo meu jeito, porque quando eu explodo
pavio curto. Você ia dar uns gritos mesmo? Ah, o quê? Eu já discuti com o engenheiro, se for necessário, se for... Geralmente a gente briga por dinheiro, né? Porque aqui a gente sabe como é que as coisas... Se você não tiver aquele pulso, como é que as coisas são, né? Sim. Mas é se posicionar, é saber que você vai ouvir muita coisa que você não vai gostar. Eu já ouvi de uma pessoa de Vila Real, inclusive, um contratante, que ele disse pra mim, pá, mas vocês brasileiros querem ganhar mais do que nós. Assim, isso é verdade. Eu falei pra ele nessa calma, isso é verdade. Se eu trabalho mais do que você, então eu mereço ganhar mais do que você. Então, foi o que aconteceu comigo lá em Vila Real também. Parece que eu escutei a mesma... Foi a mesma coisa. Será que foi o mesmo? Não sei, porque eu tô achando, viu? Que a sola foi a mesma. Não foi porque eu conheço o que ele tá falando. Sim, porque assim, eu falei pra ele assim, eu não tô aqui por causa do salário fixo que você tá me dando não, irmão. Eu vim aqui com um propósito de vida, eu tenho um propósito, nós estamos na era digital, eu não sou uma pessoa analógica, se você quiser ficar no analógico tá tudo certo, mas eu sou digitalizado, eu conheço o poder do digital e eu vou usar o digital ao meu favor. Então, eu não estou aqui por causa do teu salário fixo. Eu quero 2, 3 vezes isso que você está me pagando. Eu falei, o quê? É impossível. Desse jeito. Eu falei, o quê? É impossível? Aqui foi um banho de água fria em mim na hora. Eu lembrei quando eu cheguei no Brasil, quando eu voltei pro Brasil, eu falei a mesma coisa pro cara. Eu não estou aqui por causa do salário fixo, não. Eu estou aqui porque eu quero isso, isso, isso. Depois de um dia eu falei pra ele, você tá preparado pra ter uma pessoa aqui que ganha 10, 15 mil que perde aqui junto com você? Acha! O gerente meu ganha 6 mil. Eu falei, rapaz, problema dele. Eu tô na era digital, meu irmão. Depois de um tempo eu saí de lá e eu bati meu salário 10, 15 mil vários meses. Depois eu fui lá e falei pra ele, você sabe quanto eu tô ganhando, companheiro? Eu fui lá, sentei lá no escritório com ele pra tentar acertar, porque ele tava me perseguindo muito, né? Aquele salário que eu te falei, hoje eu tô ganhando. Mês passado eu bati 13 mil reais no mês. E você falou que 6 mil era muito pra mim. Entende? Então, quer dizer, se a gente não acreditar na gente... Quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Você acha que eu vou me contentar com o mínimo, aquilo que tá ali? Não, eu tenho que... Qual que é a possibilidade que eu tenho dentro do que eu tô fazendo pra ganhar mais? Sim. Qual que é a possibilidade? O que eu tenho que fazer? Você quer contentar com isso? Tá tudo certo. Tudo certo, quer contentar com o que você tá... Tá tudo bem, e isso é normal. Tem pessoas que nasceram para estar ali na sua zona de conforto e quer ganhar só aquele salário, e tá tudo bem. Agora, quem quer ganhar mais fazendo aquilo que faz, igual no seu caso, tem possibilidade. Você só tem que... Qual que é o caminho? Por onde eu tenho que andar? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha especialidade? Eu tenho que me especializar no quê? Eu tenho que ser diferenciado aonde? O que eu tenho que fazer que os outros não fazem? É aí que você diferencia o teu trabalho dos outros para você ganhar mais do que os outros ganham. Entende? Isso é um fato real. Não tem como você achar que não pode conquistar, que não pode crescer, que não pode evoluir, que não pode melhorar, que não pode... Não pode. O setor, por exemplo, aqui, achar que é isso aí mesmo. Não, não é isso aí não. Tem coisas que não tem aqui que a gente vai fazer e Deus está conosco. Sim, já tá fazendo. E é isso aí. Já tá fazendo, né? E é tudo bem. São 2 pontos que tu falou agora que engloba também assim, a questão do que ela me perguntou. É uma parte ruim. Aqui eles têm a leve impressão de que por ser mulher, por ser só tem ela vai querer ganhar qualquer coisa. Não. Eu não aceito. Sim. Eu não aceito. Se eu trabalho, a não ser que a pessoa que tá do meu lado trabalhe bem mais, sabe coisas que eu não sei, faz coisas que eu não sei, ok. Tudo bem. Realmente, né, respeitar a experiência de cada um. Mas, tirando isso, nunca aconteceu, aqui não, no Brasil já, mas nunca aconteceu de eu chegar numa empresa ou numa obra, enfim, tá ao metro, tá ao dia e receber menos. Nunca aconteceu. Mas eu também acho que eu deixo muito transparente isso, entende? Sim. Quando a pessoa me chama, quando a pessoa conversa comigo, pela conversa que eu tenho, já fica muito claro como eu sou e eu gosto das coisas muito certas. Se eu combinar com você, tá combinado. Mesmo que pra mim no final dê ruim, mas tá combinado. Agora também faça a sua parte. Sim. Porque se não fizer... Priscila, deixa eu te falar uma coisa pra você. O que foi? Você virou de lado assim, pensou, que pergunta é essa? Não, essa pergunta eu já tô querendo fazer ela já faz tempo. Quem que é a Priscila hoje? Olha, hoje a Priscila é uma... Depois de tudo que você passou, depois de tudo que você chegou, quem que é a Priscila hoje? É uma mulher que amadureceu demais em 3 anos, né, de 3 Portugal. anos você tá aqui. Eu acho que eu envelheci... Faz 3 anos que você não vai no Brasil, então? Tem 3 anos. Tem 3 anos e, assim, a maturidade, a cabeça, né, as pessoas... Tem gente que diz assim, tu mudou até o jeito de falar.
não tem como. Não tem como. A Pode ser um convivência negócio que a gente esses tem dias. com tanta gente do Brasil diferente, com Sim. tantas... Eu não falo nada de espanhol, mas eu entendo tudo. Eu também entendo tudo. Incrível. Por quê? No começo eu estranhava, mas É. por quê? Porque eu morei com venezuelana, eu trabalhei com colombiano, eu tenho amigos que é colombiana. Então, tipo assim, a gente acaba o ouvido acostuma. Sim. Você muda o jeito de falar, você muda o jeito de se portar. Se você pegar uma pessoa da minha região e me colocar do lado, você vai ver nitidamente a diferença. Mas não é porque eu quero, não é porque eu não quero que eu tenho vergonha das minhas origens. Não, eu tenho muito orgulho do que eu sou, da onde eu vim, Sim. né? Da cidade que eu vim, a cidade que está crescendo, é uma cidade que eu tenho certeza que ainda vai chegar assim, a ser uma referência lá em questão de organização, de prefeitura e tudo. Era pequena, mas está crescendo. Então, assim, tudo muda. Então, eu mudei muito. Hoje eu me considero uma mulher muito mais madura em relação ao trabalho, em relação à amizade, por tudo que aconteceu, por tudo que eu passei aqui, né? Assim, sempre... Quando a gente acha que tá bem, não, agora eu tô bem aqui, você sabe, acontece algo que desmorona. Desmorona. Mas hoje eu tenho muita maturidade, eu tenho calma, eu Pra tenho poder... saber se me posicionar. Assim, será que agora tá na hora? Antigamente é aquela coisa do ariano. Eu sei que tu não gosta, mas aconteceu uma coisa errada. Hoje em dia, não. Eu já não. Não, Você mas tem peraí. aquele controle que a gente fala, controle emocional, né? Você Eu, sabe controlar. eu passei assim, até parece assim que eu tô o tempo todo, tá dopada, tá relaxada. Não é, porque assim, você vai amadurecendo. Fenômeno. Sim. Você vai amadurecendo. Ele Então, quer saber mais sobre isso. Ele precisa saber mas mais. assim, na idade dele. Não, Não tem mais, Sério, né? cara? Não tem mais jeito. É sério. Não, tem Na que ter idade jeito. dele não tem mais Não, jeito. tem que ter Não, jeito. tá que ter vendo? jeito. Tem características minhas que O não, jeito não, é um não remédio mudou. no copinho, toma aqui um suquinho. Não, tem que ter jeito. Pra mim, não. Tem que ter jeito, cara. Pelo amor de Deus. Não, É eu que eu tô sou muito, brincando. tipo, Eu tô brincando, eu sou cearense, então assim, tudo que a gente pode, a gente faz piada. Mas enfim, é uma pessoa mais madura. É isso que eu acho que eu me tornei em relação ao trabalho, principalmente a trabalho. Aqui você se profissionaliza, é como muitos falam, né? Os que já passaram aqui. Se você ainda mais mulher. Você é muito cobrada, eu sou muito cobrada. Por isso que às vezes eu tenho muito confrontos, entendeu? Porque eu me posiciono. Eu já saí de obras, de amigos, de gente que você conhece, porque eu não me dei bem com uma pessoa que estava à frente, que não sabia tratar. E eu fui-me embora. E eu não olho para trás, eu sei que pode ser que eu não tenha trabalho para segunda-feira, mas eu vou ter trabalho na quarta. Basta eu parar, mexer no meu celular e fazer minhas ligações. Com certeza, Então, assim, tem com coisa que eu certeza. não me submeto mais. É. Entendeu? Não me submeto mesmo. Priscila quer ser muito... Não quero. Eu não quero. Eu só quero fazer o meu trabalho. Sim. Agora, eu preciso trabalhar num ambiente em que eu me sinta bem, em que eu sou respeitada, em que eu sou bem tratada. Não é aceitar qualquer coisa. Porque aqui eu já vi muitas situações de acontecerem, assim, o pessoal humilhar, o pessoal se desfazer. Eu não aceito. Eu não aceito. Comigo não acontece. De jeito nenhum. Eu passei umas coisas terríveis aqui naquela época lá. Agora, dessa vez, não. Mas daquela época lá, parece que foi uma coisa que era pra mim ter ido pro Brasil pra me treinar. Porque não é normal. A pessoa pegou no meu pescoço. Entendeu? Português, pegou no meu pescoço, enforcou. Tava do lado da minha filha. Por causa de nada. Depois eu passei uma situação na empresa, que eu cheguei lá e a pessoa falou, sai daqui que você não é funcionário da loja. Você não pode ficar aqui. Eu falei, aonde? Você não pode ficar aqui, você não pode ficar ali, você não pode ficar lá. Eu falei, como assim? Pode entrar. Aí depois eu tive que brigar com ele, que é o rapaz lá, que foi mandado embora até, o chefe lá depois mandou ele. E depois eu passei outra situação. Dentro do carro, a pessoa me xingava de canalha em alto, bom som muito alto do meu lado, você é um canalha, por causa de uma brincadeira. E aí assim, eu fiquei abalado, aí me abalou. Se torna uma junção de tudo, né? Abalou. Falei, eu vou ficar aqui fazendo o quê? Não, eu vou dar Já fuga. tem a pressão natural. Mas a pressão natural. As Fora crianças, as outras. morando em Vila Real, a casa é uma pedra de gelo. Eu morava dentro de uma pedra de gelo, um cubo de gelo. Vila Real é frio. Não, eu morava no pé da montanha, numa casa não tem isolamento térmico nenhum. A parede era desse jeito. O vidrinho desse tamanhozinho, fino, não sei nem vidro duplo era. A gente ficava de luva, de touca, de chinelo, de 3, 4 blusas dentro de casa. Era mais frio dentro que fora. E a gente tava traumatizado. Eu falei, e agora como é que vai fazer? Eu falei, vamos embora de trem, ué. Que isso aqui?
Aí entrou o verão, a gente ficou no verão. Falou assim, filho, vai chegar o inverno de novo, tá aqui nessa casa. Vamos dar fuga daqui. Verão era tudo de bom. Eu lembro que tu agora foi no final do ano, não foi? Foi dia 12 de... Eu já tava morando em Braga quando tu foi. Você tava... eu fui no final de novembro. Não, no final de outubro. Ali no finalzinho de outubro. Entendeu? Foi. Foi no finalzinho de outubro, entrando quase dezembro, foi. Aí, assim, mas Deus me preparou muito dessa vez. Preparou demais. Foi 2 anos. Depois de 3 meses que eu cheguei, até eu voltar aqui, foi um dia eu volto, 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 um dia eu volto. E crescendo lá, crescendo. Um dia eu volto, um dia eu volto, um dia eu volto, crescendo. Cheguei pra trabalhar no Sherwin Williams, né? Estava o próprio pintor, junto com o General Alcântara, com o Johan, com os maiores influenciadores. E eu lá falei, caramba, o que eu tô fazendo aqui desse povo? Falei, que é isso aqui que eu tô aqui? Assim, mas aí o Juliano falou pra mim assim, o que você veio fazer aqui, irmão? Saiu de Portugal por quê? Lá precisa mais de você do que aqui tem um monte que faz. E eu falei, caramba, e eu falei, sim, cara, mas... E aí foi. Depois eu saí da Sherwin Williams, fui entrar em outra indústria, fazer um trabalho de posicionamento e tal. E eu falei, um dia eu volto. Dessa vez, quando eu cheguei aqui, eu falei, mas não volto por nada. Não volto por nada, mas também não vou baixar a cabeça pra ninguém. Eu tô posicionado, por quê? Eu creio muito em Deus, de eu voltar. Não foi normal eu vir. Porque eu não vim porque estava quebrado. Eu vim porque foi um posicionamento. Não queria deixar uma vida melhor para elas aqui, para minha outra filha, porque eu já estou em idade. Esse negócio digital até onde vai ser lá no Brasil esse negócio, e as pessoas ainda tal. Falei, e eu tenho um país que não tem muita coisa. Eu falei, Deus, e aí Deus preparou. E hoje eu estou aqui. Então eu sei que eu não estou no lugar que não era para mim estar, não era, porque não era. Hoje eu estou no lugar que é para mim estar. Estou me sentindo bem aqui, vou ter que mudar agora para o outro lado, né? Mas eu vou realizar o meu propósito, voltar da evolução do pintor profissional e vou passar tudo que tiver que passar. Vai ser difícil, eu já sei, porque ninguém faz o que está sendo feito, não tem uma loja que faz o que está sendo feito. Amanhã vai ser uma virada de chave, porque amanhã vai ser diferente, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, nem eu sei o que vai acontecer amanhã, e nem a loja sabe o que vai acontecer amanhã. Eu não sei. Eu sei que vai ser uma coisa que eu vou falar, eu vou falar tudo que está dentro de mim. Eu tenho que fazer com que nós, que você, que todos, venham a cada um parar de puxar para o seu lado. Para crescer, evoluir, melhorar, ganhar mais dinheiro, dentro dessa era digital que a gente tem, de informações, de tudo que a gente está ao nosso lado, a gente tem que estar junto. Não tem outro jeito, tem que estar. Senão o setor vai continuar pisando por cima. O setor aqui e o profissional que usa o produto aqui. Não pode. Cadê a evolução? Que eles que têm que trazer, eles que têm que se preocupar, eles que têm que buscar as novas técnicas, as coisas que tem, eles que têm que buscar para trazer para vocês, estão aqui para vocês aprenderem. Por que não procura? Só tinta. Cadê a evolução do setor da tinta? Cadê? Por quê? Vai ouvir por quê? Por que eu vou ouvir aqui? Ninguém fala? Ninguém abre a boca? O que é esse povo aí? Quem que é essa categoria? Ninguém fala? Vai ouvir que jeito, se não tem quem fala aqui embaixo? Então ela tem que começar a ouvir. Quem ouve, o que foi, estamos aqui, o que tá acontecendo? É o que tem que fazer. E se fizer, não tem como dar errado. As coisas vão melhorar para você e para todos, em que diz respeito à evolução. E no final, é para quê? Ganhar mais dinheiro. Não é pra conversinha. Conversinha não dá muita coisa para ninguém. No final de tudo que você vê eu falando, de tudo que você vê a gente fala, tudo no final é pro pintor ganhar mais dinheiro. Porque o dinheiro é consequência do trabalho. Sim. Né? Mas... Por que tá só isso aí? Não, tem coisa mais daí atrás dos bastidores que se pôr na frente o cliente vai fazer. Porque quando você vai dar orçamento na obra, o cliente não sabe de nada, não é pintor. O cliente não tá sabendo de nada não, ele só conhece parede branca. Como vai mudar esse negócio? É você tendo a condição, você tendo a amostra na mão. Você conhece esse produto? O que é isso? É só uma técnica nova de pintura que chegou. Como que é? A gente pode fazer um pilar, a gente pode fazer um balcão, a gente pode fazer uma parede do quarto. Nossa, fica desse jeito. Olha que ele vai fazer só o tanto que tem. Ah, eu não sabia. Nossa, é uma coisa nova, tecnologia. Ah, mudou. É você. E quem vai fazer isso pra você? A indústria. Só que ninguém aqui tá fazendo. Ninguém tá nem aí. E o pintor fica no branco, no preto, amarelo, roxo, azul, pintando. E como que você vai ganhar dinheiro na pintura? É fazer o que os outros países fizeram. Espanha aqui fenomenal na área de decoração. Brasil brutal na área de decoração. E não era 3 anos, 4 anos atrás. Agora tá indo. Por quê? Vai. O setor ajudando. Então, quer dizer, o setor tem que entender isso aí. Mas eu sozinho não faço. Tem que ter vocês.
É com vocês o negócio. Por isso que amanhã eu vou lançar um projeto lá, não vou falar aqui ainda. Posso falar, né? Porque vai tal, posso falar. Tem que ter uma associação de pintores. Se não... eu já falei pra você. Já falou. Tem que ter isso aí. Se não tiver, não vai. Porque eles têm que olhar pra você de forma organizada, de forma... O que tá acontecendo aí? Associação? Instituto? O que é esse povo aí? Aí... agora é 50 falando, né? Ou a favor ou contra. É 70 falando a favor ou contra. Um falando... O que é esse cara falando aí? Tá certo que às vezes a gente tem um... né? Eu assim, falando assim, pode, né, abalar um pouco, mas assim, me atrapalha com as responsabilidades que eu tenho com as empresas. Sim. Então agora, os pintores podem reivindicar as melhorias. Entende? Tem muita coisa que você vai ter que E outras... Vocês têm muita coisa. Tem a faca e o queijo na mão, Priscila. E o maior apoiador de vocês, de verdade. Faca e queijo vocês têm na Você mão. falou uma coisa porque que, olha assim, o que você tem na sua mão. celular. Brutal. O telemóvel. Nossa, isso é bruto. A pessoa menospreza isso aí. Não menospreza não. Porque isso aqui, o poder é grande. É muito grande. E que foi o que mudou o Brasil, foi o Juliano. O Juliano pegou o celular e começou... Ei! Entendeu? Eu tenho ele como exemplo pra mim. Não adianta. Eu, de vez em quando eu falo com ele, eu tenho ele como exemplo pra mim. Sempre vou ter. Não tem como. Foi o cara que fez no Brasil o que a gente tá começando a fazer aqui. Ele queria fazer... Eu queria uma melhoria pro setor dele. Uma melhoria. Foi onde ele lançou o Movimento Brasil Pintor Melhor, aquela mão, ele que fez, ele que projetou, buscou, estudava, buscava coisas novas. O Brasil tava para trás, as tecnologias por aí, ele pesquisou e trouxe. Então aqui, para mim é um privilégio eu ter essa condição, sabe? Lógico que eu não sou ele, quem me dera, eu não sou ele, mas eu tenho o meu jeitão, mas a vertente é a mesma, é a evolução, o crescimento e a melhoria para a classe. Sem querer imitar, sem querer ser igual, não tem nada a ver, porque a gente conversa, mandou mensagem pra mim esses dias. Até porque não tem como ser igual, não tem né? igual, Não, ele é uma cada vertente totalmente diferente do jeito que eu faço, é outro totalmente. Me deu até um conselho outro dia, falou, ô Lenda, vai devagar aí, companheiro. Falou pra mim, pega leve aí, companheiro, tá chegando, você tá sozinho, mas eu sabia, né? Eu falei, não, pera um pouquinho, tá assim, eu tenho um grupo, tem. Falei, tal. Mas, não, eu não quero, eu quero ser apoiador. Sim, eu só quero ser um apoiador. Não tô aqui pra revolucionar. Eu quero, assim, porque a revolução não é causada por um só. Se tiver uma revolução no setor, é todos vocês. Eu tenho que só ser o quê? O apoiador, como empresa, como indústria, como loja. A loja me deu a liberdade para apoiar o pintor profissional. É isso. Assim, eu fico até... Tu falou agora, eu lembrei. Eu fico lembrando aqui da época que o movimento começou. Eu tava no Brasil, só que... Nessa época, logo, eu tava um pouco afastada e tal. Enfim, e eu acho que começou no Facebook. Não tinha Instagram como tem hoje. Não, foi no Facebook. E aí, assim, eu não vou dizer que eu sou a pintora mais antiga do Brasil, porque eu não sei se eu sou. Mas eu acho que... É uma das primeiras. É uma das... Isso é fato. Uma das... Sim, lá... E eu lembro... Com certeza. Eu lembro que quando ele começou... História, né? Sim. A história, você começou em 2012. 12. Começou a pintar em 2012. É uma das primeiras. E aí, eu lembro que quando ele começou com o movimento, ele começou, com o tempo, demorou um tempo, mas com o tempo começou a falar sobre o trabalho da mulher. E aquilo dali, nossa, infelizmente, eu não acompanhei tão perto, eu não fui braço, eu não fui líder, eu não fui nada, não participei do movimento como poderia ter participado, Sim. né? Mas eu vejo hoje, eu conheço gente lá do Ceará que amigos meus trabalharam comigo na primeira obra que eu trabalhei, que hoje em dia é braço do movimento. As meninas que estão no grupo, tem 150 e poucas meninas no grupo das meninas. E assim, são pessoas que estão ali todo dia compartilhando o dia a dia, o trabalho. Eu achei aquilo ali... Nossa, porque assim, eu já tinha entrado uma vez, só que eu perdi o WhatsApp do Brasil, então eu perdi os grupos. E aí eu não acompanhei. As coisas vieram pegando uma proporção maior, acho que de uns 4, 5 anos pra cá. 4, 5 anos pra cá. Isso aí, uns 4, 5 anos pra cá. Em relação a patrocinadores, a influencer. Não, 4, 5 não. Patrocinador, influência aí. Uns 3, firme, 2 anos. 2 anos, 2 anos agora, sim. As Influenciador, lojas. sim. Vem cá. Fábio, quando eu saí do Brasil, eu não vi as coisas como eu tô vendo. Eu vejo agora agora tá o brutal. grupo, as coisas, meu Deus. Eu perdi lá, mas eu não vou perder em Portugal. Entendeu? Eu faço questão de participar porque eu já perdi. Sim. Eu tenho ali essa experiência, mas eu não participei de um movimento importantíssimo para a categoria. E é isso que a gente
é isso que a gente tem que fazer aqui. Eu quero fazer isso aqui, eu preciso fazer isso aqui. E de uma forma ou outra, se eu tiver apoio do pintor profissional, é o que eu preciso, irmão. Não preciso de mais nada. Não preciso de indústria, não preciso de ninguém, de verdade. Eu preciso ter o apoio do pintor profissional. Porque aí acabou. Quem junto, aí, como diz o Brasil, juntos somos mais fortes. Exatamente. É o que fala lá. Seguro. Então, ó, Priscila, tá indo pra quase 2 horas de programa, a gente tem que parar. Nossa. Porque aqui é Muito só 1h30. rápido, né? Nossa. Muito rápido, né? Eu nem percebi isso tudo. Tô te falando. As coisas que vão fluindo, Você né? não sabia? Não. Então, 1h45. Tem mais alguma pergunta pra fazer, Tem mais uma Carla? coisa pra fazer? Você tem alguma coisa que você gostaria de pontuar nessa oportunidade? Sabendo que você vai voltar de novo. Você já sabe, você vai voltar de novo aqui, que a gente vai fazer um de novo. Já tá convidada Fato. Isso aí de já novo. tá convidada, já é um fato Tá real. confirmado. Estou só falando falta aqui, ó, confirmação. publicamente. A Priscila tá convidada para quando ela quiser, entendeu? Quando você quiser. Falou, Fábio, eu quero de novo aí. Quando você quiser, você vai estar de novo aqui pra gente fazer outro podcast com você. É verdade. Isso é fato, né? Tem algum ponto que você queira pontuar? Tem um ponto em relação, realmente, assim, voltando, eu vou ter que puxar a sardinha pro meu lado, né? Voltando às mulheres, que é a Lógico. grande, né? É o grande Uhum. ponto aqui pra nós. Eu acho que é com a criação do espaço lá, dos treinamentos e tudo, vai ser muito bom ter esses treinamentos também para iniciação de mulheres que querem trabalhar na obra. Eu nem queria falar isso aqui, eu nem queria falar, mas eu não queria falar isso aqui. Mas o meu sonho, que eu nunca fiz até hoje, quando eu comecei em 2018, na primeira loja, eu tô vendo, eu na rua agora, olhando pro lugar, eu falei, eu queria abrir aqui uma escola de pintura. Eu nunca consegui fazer isso. Já dei palestra em escola de pintura, já organizei eventos, que você falou, muitos, né? Mas nunca consegui fazer algo de verdade pra... É assim que fita, é assim que isola, é assim que lixa, é assim que bate uma fita. A tinta standard, ou a tinta econômica para isso, a tinta mais premium para isso, a tinta... nossa, pra mim é uma loucura, eu preciso fazer isso aí. Prossiga, Priscila. É, Eu e- preciso fazer isso É aí. um leque. Ó, você chega aqui crua do Brasil, Hoje você tem que reaprender a usar os produtos de Portugal. É. Então, Só fala assim, mesmo. Fundamental. E é uma coisa bem diferente, a gente sabe. Fundamental. Não sei, já tá feito, já tem o espaço, já tem o local, já tá tudo certo, vai ser feito aqui. Eu tenho até falar com outro espaço também que eu tinha conversado. Eu tenho que falar com ele. A semana do Johnny Maia tem que ter um projeto lá que Tá em eu tô andamento? muito longe e eu vou ter que conversar com ele como apoiador. É difícil pra mim não dar 7 lojas pra tomar conta, Uhum. um podcast. Eu sou um só. Então, assim, eu posso ser apoiador. Estar na frente, eu não tenho condição. Até falei com o chefe e vai abrir aqui. Então, eu quero ser apoiador e tem que ligar. Nada separado, tem que ser junto. Mas eu não posso estar na frente. E é isso. Top. Pra iniciantes, né? Priscila, companheira, suas Pera, eu tava falando. Vai, pode ir, Priscila. Vai, pode ir. Não, eu ia falar das Pode ir, considerações. É porque eu tenho horário, né? Tem um tempo, tem que tempo, cumprir. tem jeito, olha lá pra você ver. Vai Olha dar lá o relógio pra 2 você ver, já. Priscila. Ó, É. Priscila, olha lá o relógio. Olha lá. E eu não falei muito sozinho, não. Eu falei só 15 minutos do que tá ali. Vixe, Você viu? Eu li lá. E só as falei 15. interferências? A interferência aqui foi muito pouco, ela falou o tempo eu todo. falei muito. Viu? Priscila, suas considerações finais. Assim, eu quero né, agradecer também aí a oportunidade, né, Fábio? É muito importante para mim e para as meninas, para as mulheres, para todas que querem entrar aí no ramo e as que já estão, né? Essa visibilidade que o podcast Sim. dá, né? Querendo ou não, você tem sim Sim, pessoas ali assistindo, tem marcas tem uns que planos. fingem que não estão vendo, mas a gente já sabe sim. que estão sim, né? E assim, existe uma frase que eu li essa semana e que é uma grande verdade. Só quem está disputando é quem está embaixo. Quem está em cima estão se apoiando. Quem está no topo se apoia. É isso. Então eu acho que assim, para a gente chegar Fenômeno. e crescer todo mundo, a gente tem que se apoiar. Tem que se apoiar. não tem É jeito. homem com mulher, pintora com pintor, É. decorador com decoradora. É se apoiar para as coisas funcionarem aqui. Porque a gente sabe que aqui é abandonado. Não tem uma regra a Não seguir. tem, Não tem um preço a seguir. Não tem. Cada um cobra o que quer, cada um faz da forma que quer. Não existe um padrão, né? Como já se tem, né? Sim. No Brasil. Então, assim, não é copiar, é fazer melhor. Fazer melhor, é Sim. isso. E dá pra fazer com o apoio de vocês.
o apoio dos pintores profissionais. Eu preciso de vocês de verdade, isso aí não tem jeito, entende? Não tem jeito, eu sempre falei isso, eu sempre briguei, lutei, falei, verbalizei e nunca puxei pra marca. A marca apoia, a gente valoriza, reconhece, respeita, divulga, tudo. Mas quem são as marcas se não for o pintor profissional? Sempre defendeu. Quem é a loja de tinta se não tiver o pintor para comprar a tinta? Quem é a indústria se não é o pintor para validar o produto? Até eu fiz um vídeo esses dias, o que o pintor tem ganhado de você brigar por essa tinta na sua obra? Você briga por ela, o que ela tem feito para você crescer no sistema? Não tem feito nada, e por que você está brigando por ela então, sendo que nós estamos na era digital? A gente estamos num outro momento que eu tô abrindo os seus olhos, tirando as escamas do olho, lavando com água bem limpa para você abrir o olho e falar assim, opa, é verdade isso aí. Porque tem coisa melhor que eu posso fazer, tem coisa melhor que eu posso aprender, tem coisa melhor que eu posso evoluir, tem coisa melhor que eu posso ser diferente, e quem é de obrigação a fazer por mim não tá fazendo. Por que eu tô brigando para usar a tinta dele na obra? Eu tô brigando para... Não, eu quero tinta fulana, eu quero tinta A e tinta B, que aqui em Portugal só tinta A e tinta B. Eu quero só tinta A e tinta B. Olha, por que eu não dou oportunidade para tinta C, que tá abrindo a porta, para trabalhar dentro de uma loja, para fazer um trabalho diferente? Espera um pouquinho. Por que eu vou ficar brigando aqui? Então eu tô brigando à toa. E a tinta C faz a mesma coisa, cobra do mesmo jeito, faz tudo do mesmo jeito, só não tem posicionamento de marca. Ainda. Só isso. E o povo tinta é igual no Brasil, souvenir coral, souvenir coral, souvenir coral. Só é as melhores. Hoje acabou isso. Acabou. Hoje tem as melhores. Acabou, sabe esse negócio? Acabou. É top, ninguém tá falando que é tinta A e tinta B é ruim. Tem seu lugar, mas muito não pelo contrário, são tintas boas. Mas a tinta em que eu estou levantando a bandeira, que é a Titan Pro, é uma tinta fenomenal. E faz a mesma coisa que as outras fazem. A mesma. Em algumas situações, até melhor. E o que o cliente, às vezes, não sabe, que ele pode economizar no orçamento 1.000, 2.000 euros de orçamento de uma pintura de uma certa situação para fazer o mesmo trabalho. E ainda o cliente obriga o pintor a usar tinta A e tinta B. E por falta de orientação, formação, posicionamento, o pintor deixa se levar e o cliente gasta 2.000 a mais, enquanto ele poderia economizar esses 2.000 a mais para fazer o mesmo trabalho. Então isso tem que acabar em Portugal. E eu estou aqui para isso, com o apoio da indústria, apoio da empresa, mas o pintor tem que ser beneficiado, ajudado na evolução, no crescimento, no posicionamento, né? E é tudo isso aí, eu tô aqui para isso. E vocês têm que se alinhar, né? Andar junto. E vocês têm que se alinhar, eu tô aqui para ajudar vocês. E tem que ser constante, porque não adianta uma vez. A Castel Tintas abriu a porta da empresa para esse trabalho. Eu apresentei tudo antes de entrar lá. Eu não entrei lá, não. O pintor, a pintora, instituto, um centro de formação. Primeira coisa que eu falei, eu preciso de um centro de formação. Primeira coisa, eu preciso de abrir um centro de formação para gente ajudar, apoiar, capacitar, orientar. A mulher chegou aqui, vem pra cá, vamos fazer um curso aqui para as mulheres. Para as mulheres aprender a pintar, vem cá, um curso para as mulheres. A Carla pode ajudar com algum posicionamento. E eu posso trazer você para você falar uma hora que você entende aqui da pintura, para você ajudar. Posso fazer a outra para ajudar. Ué, por que ninguém faz nada? Tem que fazer, tá aí para fazer. É muito mais que venda de tinta. Só preocupa com venda de tinta e venda de tinta. Esquece de tudo isso, faz você melhorar. Vamos parar de falar, Priscila, pelo amor de Deus. Nossa. Vai ter um encontro das mulheres também. Vai ter um encontro, vai ter um fenômeno, hein? Vai ter um encontro das mulheres pintoras, que top. Nossa, você patrocínio, você arruma patrocínio? Arruma, organiza isso aí. Eu vou organizar. Vê vocês duas no grupo. O duro que você mora longe, né? Não, eu moro aqui. Longe aonde? Portugal? Então vai. Uma hora, então vocês já estão encarregados de vocês organizar isso aí. Já bola um tema. Sendo que as meninas do grupo, eu acho que só eu moro lá em Braga. Todas moram aqui em Lisboa, região de Alentejo. Sim, né? Ó, o podcast, vamos parar. Pode? Vamos parar? Então, é isso, Priscila. Só as considerações finais. Eu quero agradecer, eu espero Duas considerações finais. Duas, né? Me ajuda, companheira. Eu espero que a gente consiga, né, puxar mais mulheres para a obra, dar mais oportunidade. A gente sabe o quanto é complicado em Portugal para a mulher em relação ao trabalho. E, querendo ou não, a nossa área pode, sim, abrir muitas portas aí para mulheres em situações que hoje estão desempregadas ou não estão satisfeitas com o que fazem. Certo. Então, a minha vontade é que, quanto mais mulher, eu quero chegar num momento em que o grupo vai ter 200 mulheres aqui trabalhando com obra. Eu tenho uma pergunta aqui, desculpa a técnica, eu vou ter que fazer a pergunta para você.
Porque dá a impressão que aí eu falo e não é aquilo que vocês estão falando. Entende? Dá essa impressão. Eu tenho que fazer essa pergunta todo podcast e fazer um corte dessa pergunta. Eu tenho que fazer isso aí para publicar. Seja realista e verdadeira. Eu sei que você é. Sim, o que você sente falta, você como Priscila pintora em Portugal, em respeito às indústrias de tinta, em respeito à evolução, em respeito à loja de tinta, a tua maior dificuldade que você encontrou quando você chegou e que você encontra ainda até hoje, qual que é a sua maior dificuldade? O que você mais precisa? Eu acho que é o treinamento e o apoio das marcas. A gente precisa conhecer o produto, a gente precisa conhecer aquilo que a gente está usando. E a gente precisa que eles vejam que a gente é o cliente final deles. Então, assim, lógico, vai ser usado numa casa, numa residência, mas quem está ali indicando a marca é o profissional. Então, a gente precisa do apoio para mostrar, para fazer o trabalho da forma correta, para usar. Não que não saibamos, mas quanto mais aprender, quanto mais informação tiver, isso vai ser uma coisa que vai ajudar. Então, eu acho que é o apoio deles com o profissional e chegar numa união, né? É isso. É basicamente isso. É isso. Então, obrigado, Priscila, companheira, pela presença. Ilustre. Ilustre, vindo lá Minha boca tá seca aqui. de Braga. Toma água. Vindo lá de Braga pro podcast. A primeira Pintor pra mulher. Pintor. A primeira Já teve mulher. casal da Mas eu pintura. falei pra ela que ela ia ser a primeira. Eu tinha Mas, feito essa assim, promessa, hein? Porque veio o casal da pintura. Eu falei pra ela, não, Priscila, você vai ser a primeira mulher que eu vou levar no podcast. Cumpri a promessa. Cumpri do César CBS, que eu falei que ele ia ser o primeiro, ele veio. E eu tenho que cumprir agora que você vai vir de novo, né? Então tudo bem. Nem no Então é Brasil. isso. Nem no Brasil, com 50 podcasts, não teve uma mulher lá. Não teve. A primeira que foi deu balão em mim. Que era pra ter ido. Não, balão foi. ao vivo. Eu comecei o podcast, eu não tinha chego e não chegou. Tô indo e não apareceu. Foi o pior podcast da Terra que eu fiz. Você não tem noção, eu nem sabia o que falar. Ficou lá, tá gravado, tá lá gravado, você vai ver lá. Fico, nossa, foi o pior. Ficou lá. Mas é isso. Fulana, cadê você? Eu não consegui nem falar. Nossa, que lenda aquele podcast. Eu não consegui nem falar. Mas é isso, Priscila, obrigado por você ter saído de lá. Que Deus abençoe. Que você possa continuar sendo essa mulher guerreira, batalhadeira, sonhadora. Continua postando. Não pare de postar. Mostre o seu trabalho, o antes, o depois. Fale do seu trabalho. Mostre o seu trabalho assim. Não precisa nem aparecer. Põe o clique. Estamos aqui. Eu vou fazer isso aqui hoje. Hoje esse trabalho. Lá no grupo ela posta. Faz, lá não no grupo posta, ela posta. Não posta lá no grupo ela posta. Não, posta lá, Agora marca, posta lá no lógico, eu vou te Instagram. repostar na empresa, vou te repostar no meu, marca lá, @Castel, marca Titã. Eu vou tirar essa tela depois de terminar aqui. E marca, porque só vai ouvir aquele que fala. Esse é um ponto que a gente tem que fazer. Ou isso, eu vou falar isso amanhã. Então Porque é isso. Pintor e Continue sendo pintora você. tem voz. Obrigado por você ter vindo aqui. Me perdoa. E eu vou, esse perdão, você se perdoa daqui uns dias. Né, técnica, companheiro? Me ajuda. Então é isso. Vamos pra cima. Todos os convidados que vêm aqui ganham um boné, Priscila. Qual que você quer? Você quer o do pincel ou você quer esse? Aquilo é branco ou é cinza? Como É a tá pegando? cinza. É É cinza. porque tá a luz O ali. que tu acha? Qual a tua opinião? Ah, não sei. Mas você O quer mais o do neutro é esse, que fica ali, não sabe, você pode usar lá praia, qualquer canto. Aquilo Não, ali já eu- fala que você é Eu pintor, quero né? aquele ali que eu sou pintora. pintora É, mesmo. E esse pintora. aqui, ó. E eu acho que é um dos últimos, viu? Também acho. Acho que é um dos últimos, porque o que veio... Eu não vi mais. Você quer um preto desse, preto inteiro? Não, eu quero a marquinha do pintor. Chega, mas o outro tem também, tá bem? O outro tem também. Ai, tem. Só que é É. mais discreto, O porque outro é mais- o é outro todo é preto preto. inteiro. Pode ser, black, all pode black. ser. Esse aí veio do Brasil agora. Foi? Veio, ele trouxe pra mim aí. Acabou ó. de desembalar. Acabou de desembalar, ó. Esse aqui é preto. Fica a sua escolha. Qual que você quer? Você quer Eu esse quero ou esse, eu quero esse, eu quero Esse é mais neutrão, top. Esse é seu boné, obrigado por você ter vindo aqui. É o mínimo que a gente pode fazer. Depois a gente vai. Eu vou ficar te devendo uma caneca e uma outra E coisa. se for sorteado, Fica lá, pra você não segunda- vai ganhar mais E amanhã nada. vai ser fenômeno, hein? Fica pra segunda vez falar das minhas experiências agora fora de Portugal, né? Ok. Porque teve aí, eu andei aí lá em Espanha, na França. Poxa. Mas é muita coisa Então pra vem falar. aí, Priscila no podcast de Pintor para Pintor, a experiência na Espanha e na França. E mais Já alguma foi coisa aí. iniciado, já. Obrigado, Priscila. Obrigado, Carla. 2 horas de podcast. Não pode. De verdade. Pode? Não pode, cara. Pode. a Priscila Vamos pra cima, tamo junto. Tchau. Tchau.